Senhoras e senhores, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial, o café da nona, disfarçado de podcast. No comando dessa mesa, este que vos fala, Luciano Trevisan, e ele, o nosso gaúcho fajuto, que nunca aprendeu a tomar chimarrão, Érico Pérez. Porra, aí vocês me quebram, né, cara? Que isso? Não, realmente aí pro paladar aí nunca pegou. Gaúcho fajuto. No sentido de chimarrão, realmente aí... O cara nasceu em São Leopoldo, né? Devia andar com duas térmicas, né? Não, pois é, deveria, né? Não, só no chimarrão. Uso bombacha, todo o resto assim tá... Toda a indumentária. Não, assim. O resto tudo eu tô em dia. Agora o chimarrão... Tá bom. Chama cachorro de Cusco. Tudo certo. Tá bom. Mas vamos pro nosso convidado? Vamos pro nosso convidado. Por favor, Luciano. Antes que você faça uma piada a meu respeito, vamos pro nosso convidado. Estratégia. Do grego. Vai lá. Estratégia. Nosso convidado, ele é médico veterinário há 16 anos já. Ele é especialista em medicina e cirurgia animal. Felina. Boa lembrança, porque eu tô atrapalhado, eu admito. Ele é ortopedista veterinário, é mestrando em saúde e bem-estar animal. Estamos falando do filho da Dona Elci, do seu Laucir, do esposo da Cristiane, pai do Samuel, pai da Lívia e, mais recentemente, pai da Estela, nosso querido, conhecido e respeitado Ângelo Menin. Seja bem-vindo, Ângelo. Como é que você tá? Faceiro? Tô faceiro por demais da conta, né, tchê? Olha aí, ó. O faceiro tá aqui, ó. Não, se o pessoal que tá começando a ver agora soubesse o quanto já foi conversado aqui hoje, né? Né? Já dava 2 episódios. Exatamente, né? Tomara que alguma daquelas boas histórias apareça aqui, né? Que a gente que tenha sobrado alguma coisa. Que a gente lembre, né? Bem isso. Mas seja bem-vindo, que legal te ter aqui, Ângelo. Bom demais. Obrigado a vocês pelo convite aí. Eu falei, eu maratonei o Cuca com Salame e achei muito interessante o formato que vocês fazem essas entrevistas e é uma honra para mim estar aqui e poder participar também. Que legal. Nós que estamos aí muito faceiros aí com a tua presença. Bom. Isso aí. Vamos colocá-lo na nossa nobre geladeira? Vamos. Enquanto isso, eu servo um mate, então. Isso, boa. Te mantenha quentinho aí dentro da geladeira. Vamos lá. Começando hoje vamos começar pelo... Tá aparecendo o Instituto Balbinotti. Vamos inverter, então. Vamos. Os nossos patrocinadores do Instituto Balbinotti, da profissional Gisele Balbinotti, que é nutricionista, e dos irmãos Eduardo e Rafael Balbinotti, que são odontólogos. E que também recentemente abriram a Academia da Face. Nova empresa aqui na cidade. Estou aí. Muito bem. Muito Nosso bom. próximo patrocinador, vamos ver quem aparece. Fosforila pula. Estúdios Fosforila. Cuca com Salame. Tá atrapalhado. Vai dar certo. Vai dar certo. Iraci Cafeteria. Hoje fui buscar café lá na Iraci, buscar cuca. Descobri que é o Luiz, o próprio Luiz, que põe a mão na massa e faz o café. Pois é, olha só, não sabíamos desse detalhe. Né? Exatamente, hoje ele contou esse segredo, que é ele que faz o café da Iraci. Isso aí. Mas Iraci Cafeteria é um estabelecimento muito respeitado, com produtos de alta qualidade, que leva aí o selo de qualidade da família Ruaro. Exatamente. Vamos adiante? Quem vem depois? Quem vem depois? Inovato Ambientes, empresa do Gelson e do Fernando, empresa conceituadíssima também, que já... Eu gosto dessa frase, né? Ultrapassou as fronteiras. Não, extrapolou as fronteiras aqui da região. Comercializa seus móveis, seus ambientes para outros estados, inclusive é muito conhecida, principalmente pela qualidade e pelo pós-venda do atendimento da Inovata, que é diferenciado, é fabuloso. Muito bem. E finalizando, então, o nosso time de patrocinadores, temos a Merizio Hospitalar. Ó. Olha aí, acertou. Eu sempre errava o... Ele fala Merizio Medicações. Era medicamentos, mas agora é hospitalar. Facilitou a vida. Facilitou a vida. Merizio Hospitalar, outra grande empresa aí que está se consolidando cada vez mais, já tem seus 10 anos de experiência. Recentemente aí criaram o seu Instagram. Pedi para o pessoal procurar lá, né? Merizio Hospitalar. E é isso aí. Encerramos. Já que você está falando de redes sociais, o que você costuma pedir também? Eu gosto muito de pedir para as pessoas. Tá inscrito? Tava quase esquecendo. Eu tava de butuca aí. Porque ele tá meio nervoso hoje, né? Tu achou que eu tô nervoso? Que isso? Quem que tá nervoso aí? Pode ser. Pode ser que estejamos. Estejamos nervosos. Já estou inscrito. Aí sim, né?
Isso aí, então tá bom. Mas pedir pro pessoal se inscrever no canal, né? Ajudar a comentar, curtir, compartilhar, dar o like, que mais? Ativar sininho. Isso. Todas essas coisas aí que, pô, pessoal, é bem facinho, né? Tá o botãozinho ali, tranquilinho, só clicar. É ou não é, Luciano? É isso aí. Hoje não tem nenhum merchan daqueles... Estamos sem merchan, deixa eu ver aqui. Aquele- Não, hoje não temos tem, né? aí, estamos sem merchan mesmo. Não, então acho que a gente já vai direto pro convidado, né? Que esperou Vamos. só meia hora. Aham. Felizmente ele estava acompanhado da sua cuia, né? Então, Exatamente. não se exatamente. sentiu solitário. Não, pelo visto não. Ângelo, vamos lá. A nossa pergunta inaugural aqui costuma ser pedir para que o convidado possa se descrever, deixando um pouquinho de lado questões profissionais. Quem é o Ângelo? Bom, o Ângelo é um cara bem tranquilo. É um cara caseiro, um cara família, um cara simples que não gosta de muita coisa, muita loucuragem, assim, né? Já passou a fase. Hoje, com 3 filhos, a gente dá uma boa estabilizada, né? Mas procuro ser uma pessoa sempre em evolução, principalmente pelo meu trabalho, né? E por todos os turbilhões que eu tive na minha vida, eu procuro sempre evoluir um pouco, né? Não só profissionalmente, mas como pessoa, porque isso acho que eu considero a essência da vida, né? Você... a água de poço, às vezes, ela junta limo, né? Então, eu gosto de estar em evolução. Uhum. Né? Então, esse é o Ângelo, um cara que gosta de fazer churrasco, é um cara que... Foi muito elogiado, inclusive. Muito pela elogiado, esposa, né? aham. A esposa... Despertou curiosidade sim, aqui, sim, né? ela garantiu, isso não é brincadeira, ela garantiu que ele é um bom churrasqueiro. Exatamente. ela tem que, né? Eu quero as carnes pra ela. Não, mas, né, de repente o desempenho não fosse aquelas coisas, né? Ela nem venderia a ideia, né? Não, Só não, ficaria... seria adiante essa ideia. Não, eu gosto. Uma coisa que desde pequeno eu aprendi a fazer e me ajudou a sustentar um tempo na faculdade. Ah, é? E depois a gente faz por prazer. A gente tinha a gente brincava, né? A nossa família é todo natural de Beltrão, meus tios, tudo, né? Então era assim, era todo domingo na casa do vô e da avó, do lado da igreja da Vila Nova ali. Os dois são falecidos hoje, o Nona Estácia e a Nona Clídia. E eram 7 filhos, né? 3 homens e 4 mulheres, meus tios. Então, todo domingo, não era de vez em quando, todo domingo tinha churrasco, né? E eu acompanhei essa fase, né? Meu pai sempre trabalhou de segunda a segunda, ele trabalhava puxando leite e aí não estava em casa no domingo. Eu ia para casa do meu avô, domingo de manhã, né? E aí era aquele ritual, né? A carne já estava desde o dia anterior lá na salmoura, no tempero, dependendo da carne. E de manhã cedo tava já o fogo pronto ali, 8 horas acendia o fogo, fazia a brasa, 9h30 começava a chegar o churrasqueiro do dia, né? E espetar e tal, daí os outros chegavam um pouquinho mais tarde. E bem do ladinho da igreja da Vila Nova, era até engraçado que os padres iam almoçar ali, né? Então, domingo não era incomum ter ali presenças dos padres e freiras almoçando. Minha avó sempre foi bem católica, ministra da igreja e tinha chave da igreja, enfim. Então, depois que eu voltei para cá da faculdade, eu entrei nesse rodízio, né? Do domingo, do dia dessa carne, Tem né? o teu dia. E aí é um sarro, porque daí até hoje a gente brinca, né? Quando a gente se reúne ali, o que tá assando carne, o outro chega, viu? Tem que virar aquele espeto ali, tá no fogo. E a gente já sabe que é a tiração de sarro, e sempre foi isso. Sempre né? tem um pitaco. Então é desde pequeno que vem esse gosto, né? Eu sempre digo que fazer um churrasco não é só chegar ali e comer a carne, né? O churrasco é aquela reunião, aquele momento para você confraternizar, para você trocar uma ideia, né? Eu protelo que dá para servir a carne, né? Porque depois que o pessoal come, dá aquele... Por desespero das mulheres. Pós-prandial, né? Por desespero das mulheres que começam a se preocupar com arroz. Não, mas maionese. com o arroz tem um acordo, né? O arroz é o seguinte, tem o acordo entre o churrasqueiro e a que faz o arroz. Porque todo o resto pode esperar. Menos salada, sim, maionese. tudo é maionese. Porque O arroz é de 25 a 30 minutos, né? Então, quando o churrasqueiro... É tipo uma senha de jogar truco, né? Ó. Dá uma piscadinha, dá um sinal de gato na cozinha. Às vezes chegava uma meio desavisada na família. Não, hoje eu faço arroz. Botava arroz cozinhar antes, estava pronto. Eu falei, não, o arroz pode esperar, o meu churrasco não. Mas uma coisa que
que salta aos olhos assim, né, Ângelo, é que esse apreço que tu tem por aquilo que é muito do social, que atrai pessoas, né? A gente estava conversando sobre a questão do chimarrão, da cuia, de como tu gosta desse momento do chimarrão, tá ali entre as pessoas, o churrasco é a mesma coisa, é algo que também faz parte de ti. Tu gosta dessa coisa do social, de estar entre pessoas que tu gosta? Cara, gosto de estar sempre... Nós temos um grupo de amigos aqui, um dos grupos de amigos que a gente tem, Sim. né? Eu vi um podcast de vocês que a dificuldade de fazer amigos que é que você tem que se esforçar, né? Então, não, peraí, não vou nem... Eu já sou o contrário, eu gosto, né? E aí tem um grupo de amigos aqui que a gente... Tem um grupo, né? De WhatsApp, diretoria, né? E a gente... eu falo pra Cris, vamos lá. Preciso da minha dose de loucura semanal. É isso aí. E a gente brinca porque são amigos de verdade, né? E é bom, cara. É bom. Eu acho que faz parte dessa questão do processo de evolução você conviver com pessoas que são divergentes ou diferentes de você. Sim. Entendeu? Eu acho que é uma coisa que faz a gente evoluir, começar a ter um pensamento diferente em relação às pessoas, né? Com certeza. Porque quando você procura só os iguais, tu se acomoda. E não tá errado. Cada um sabe do que tem que fazer, né? Mas é interessante quando você tem as pessoas diferentes e ao mesmo tempo elas são diferentes de você e te aturam também. Tipo, aí cria-se o vínculo de amizade, o respeito e o entendimento, né? Manda para aquele lugar numa hora e no outro já tá sentado, abraçado, cantando Boate Azul 4 horas da manhã, né? Boa. E é muito interessante como esses momentos, eles sempre têm alguma espécie de catalisador, assim, né? É o churrasco, é o chimarrão, a Sabrina e o Doug falaram sobre o vinho, né? Então, é isso, né? Parece que esses momentos, eles funcionam melhor quando tu tem aí alguma A coisa gastronomia patrocina isso, né? Ela dá aquela une as azeitada pessoas, na Para coisa, algumas pessoas né? é o café, para algumas pessoas é o chimarrão, mas o churrasco é infalível, né? Churrasco é um momento de confraternização, não é? Comer é um detalhe bem Sim. importante, né? Mas é estar junto, é estar ali, é dar risada, que é o bom, né? Eu lembro agora que, um fato, a filha de um desses compadres meus, né? Eu até... As minhas colegas veterinárias da clínica, quando eu falo, vem um compadre meu trazer o cachorro ali. Doutor, quantos compadres você tem? Eu falei, não sei. Não sei, né? Tá numa disputa. Então, aí quando eu chego lá, vem fulano. Elas perguntam, é teu compadre também? Eu falei, não, esse ainda não é. Ainda não. Ele tá com a senha já. Tem chance, né? Mas ainda tu não. tem um forte concorrente, então. Um cara que, pra mim, quem vai pro Guinness pelo número de compadres é o Quintino Girardi. Esse é que ele tem mais, ele tem um trecho a mais que eu também. Podemos conversar ali e equalizar. Tu chega lá. Mas mais estrada e mais filhos também. Mas nesse caso ali, então a filha desse meu compadre tá no Canadá, né? E ela ia vir pra cá, né? E nós íamos fazer já um churrasco de surpresa pra ela, né? E ela me faz uma ligação de vídeo. E fala assim, ô tio Ângelo, eu sei que o senhor tá bem corrido, mas eu vou estar aí agora uns dias. O senhor não pode ir lá fazer um churrasquinho pra mim? Eu falei... Posso, vamos marcar o dia que o tio faz, né? Mal sabia ela que o churrasco já tava engatilhado, tava armado, né? Então ela Preparado. faz parte da minha vida, cara. Vamos assar uma carne, né? Eu tenho um amigo meu que tem uma camiseta escrita assim, nunca é tarde para assar uma costela, né? Então, boa. Assim, isso faz bem gostoso, Sim. né? E que mais tinha aí, Ângelo, quando tu lembra dessa parte da tua infância? Além do churrasco. Além do churrasco, né? Além do churrasco. Que mais tinha aí? Que mais tu te recorda da tua infância aqui em Beltrão que tu poderia contar pra nós? Cara, a gente morou em alguns lugares aqui em Beltrão, mas inclusive esses dias eu estava numa disciplina de mestrado que eu estava fazendo e tinha lá uma questão de... um dos assuntos que foram levantados para treinamento de escrita foi sobre a pipa. Olha só. Né? Pandorga, papagaio, né? Dependendo de onde é a região. E até eu comentei esses dias com um tio meu, que foi bem vívido isso na minha infância. A gente conhecia todo mundo do bairro. Era o da rua de baixo, da rua do lado, da rua de lá. E na frente da casa da minha avó, cara, tinha um terrenão baldio. Tipo, e não tinha poste, tinha poste, mas era do lado de casa. Lá não tinha fio, nada, tinha quase casa. Cara, era aqueles festivais, mini festivais de pipa, né? Cara, era uma coisa bem legal da minha infância, assim, a gente saía andar de bicicleta
Não tinha celular, não tinha videogame, tu não tinha relógio, tu tinha que voltar antes de escurecer. Né? Era essa a regra. A regra normalmente fala em 5 da tarde, mas é antes de difícil escurecer. cumprir. É antes de escurecer. Difícil cumprir esse limite. Né? Então a gente sempre teve essa aproximação com os vizinhos e com as crianças que tinham lá, né? Sim. Então, essa era uma coisa que me recorda bastante da minha infância, assim, né? As brincadeiras e como era antigamente, né? A gente tinha, não sei se era amigos ou não, mas a gente tinha muita, gente não tinha aquele filtro, né? Todo mundo tava ali, brincava, ia jogar bola, ia andar de bicicleta, jogar bolinha de gude. Isso fez parte da minha infância, Sim. né? Essa coisa da pipa, ela é muito legal, né? O meu pai gostava muito de fazer pipa, ele fazia tudo direitinho e tal, assim, né? Então, assim, essa parte que tu tem a coisa manual, daí depois tu vai lá para tentar ver se a pipa vai... Se realmente vai voar, né? Se realmente vai voar, tem todo um processo. E é muito legal essas coisas que tu... Outro ponto aí, né? Que é, sei lá, o que tu aprendeu com o teu pai e que aí tu vai tentar levar para frente, né? E tudo mais. Então, pô, essas lembranças são muito boas, né? São. Talvez assim, o tempo avançou, as coisas mudaram, né? E se perde muito essa essência, muitas vezes, hoje em dia, né? Os horários de trabalho, a terceirização, muitas vezes, da criação dos filhos e isso me incomoda um pouco, e sempre incomodou, né? Isso é uma pena, né? Isso é uma coisa que realmente, assim, a invasão tecnológica na infância, assim, ela é prejudicial, né? Não adianta a gente ficar tentando... é muito legal tu ver as crianças ali, nossa, como elas pegam rápido e tal. É muito bonito, mas elas pegam rápido várias coisas, não só isso, né? Então... A gente pegou uma época transicional, né, Érico? A época que o curso era de datilografia, MS-DOS, Windows 3.11, né? Exatamente. Né? ASD, FG, cedilha, LK, JH. Levava para casa o disquete. O disquete, um jogo era 7, 8 disquetes, tinha que zipar. Se um disquete tava corrompido, tu perdia o jogo. Acabava, né? Não, exatamente. E hoje, se tu tá aqui, um quadradinho desse tamanho, tu tem tudo na mão, né? É impressionante, mas parece que volta e meia a gente volta nesse assunto, e acho que é porque de fato, ele tem uma urgência, assim, que as coisas, elas eram, sim, mais complexas de você conseguir, e quando tu pensa nas novas gerações, pô, mas se é mais fácil, por que não aproveitar? Mas é a maneira como que tu passa a de fato, lidar com as coisas, né? Porque quando é fácil demais, qual é o efeito que isso causa futuramente, né? A falta da frustração. A falta da frustração, exatamente. Porque a gente tinha essa coisa muito forte de, por exemplo, sei lá, o meu pai não podia ter computador em casa, né? Na verdade, a gente foi ter computador só depois de um tempo, assim, e o computador ficava no escritório, né? Então a gente tinha que ir até o escritório, quando não, né? Fora do horário de trabalho, para poder mexer um pouquinho. Então tinha toda uma complexidade para te poder mexer. Horários. Não era assim, agora eu quero, né? Mas enfim... Vamos ver aí pra frente quais serão as consequências aí, né? Eu acho que o exemplo que eu mais uso é o do desenho animado, né? Que todos nós pegamos a fase do desenho animado na TV. E você tinha que se adequar ao horário que o desenho passava. Sim, isso. Né? A manchete passava o Cavaleiro do Zodíaco em determinada hora, né? E pronto, e às né? vezes, era essa hora e deu, tu né? ficava super chateado quando eles, em vez de passar pro próximo episódio, eles começavam tudo de novo. Que era frequente. E eles não estavam nem aí. Eles não davam satisfação nenhuma. Satisfação nenhuma. Começava tudo de novo. E a gente ficava bravo, vamos mandar uma carta pra eles. Não tinha um Twitter pra te reclamar, né? Essa manchete aí, não sei. E tinha outros problemas, né? Às vezes você começava a assistir e saia fora do ar a TV. Um monte de coisa que acontecia que você se habituava à frustração. E hoje não, né? O pessoal quer ver os nossos filhos. Eles querem ver um desenho. Ele vai lá, no momento em que ele quiser, ele pode ver, porque está lá no stream. Né? Ele vai ver até onde ele quer, ele não vai perder nenhum pedaço. Se ele parar depois, ele pode recomeçar. É muito diferente isso. Para mim, o desenho animado era o grande exemplo. Porque muitas vezes, quando você queria assistir, outra coisa que da minha fase era os Trapalhões no domingo, né? Sim. Ou pior, tinha um problema, os Trapalhões eram no horário da missa. Então havia esse conflito aí, né? Fazer de tudo para não ir na missa, para poder assistir os Trapalhões. Né? Tinha esse problema na infância, né? Sim. Então tu se habituava a não ter tudo que você queria na hora que você queria. Seguia regras, né? Hoje, mas eu tava vendo até estava lendo sobre como inclusive isso está atrapalhando até para desenvolvimento de coordenação motora fina, assim, Depois sabe? tu pode passar uma cuia, tá? Não precisa tomar sozinho e tal, tranquilo. Tu chupa também?
Chimarrão eu tomo. Olha aí. Chimarrão eu tomo. O chimarrãozinho vai. Chimarrãozinho vai. E porque tu não tem mais essa coisa assim de tu... por exemplo, a pipa, né? A pipa tu vai ter que pegar aqui, colar, fazer, né? Essas coisas não existem mais. É muito aqui o polegar, né? É muito... Então, realmente, tem coisas assim que estão... E, na verdade, assim, ó, que eu abordei a pipa porque a pipa, assim como o churrasco, era uma coisa que tu aproximava as pessoas. Também. Uhum. Eu ia fazer a pipa com meus tios, eu ia fazer a pipa com meu pai, era um momento que passava junto, né? Ninguém soltava pipa sozinho. Não. Não, e quando solta também reúne Não, a galera, né? porque um tinha que segurar lá e o outro, né, Sim, e fazer. exatamente. E eu me lembro que eu comecei a trabalhar bem cedo com meu pai, né? Então eu tive uma proximidade com meu pai, né, até sair para a faculdade bem grande, né? Uhum. Então eu acordava cedo com ele, ia puxar leite, né? Então, o leiteiro, na época do tempo do tarro ainda de lata, né? Uhum. Então muito esmaguei dedo, madrugadas frias então assim, era uma coisa que eu aprendia a importância da onde que vinha o dinheiro. Uhum. Da onde que Mas aparece. era aquele leiteiro que tipo, que leva pra lático? Isso, desde pequenininho. Eu peguei toda a fase de evolução. Tarro de lata, depois tarro de plástico. E, por exemplo, o tarro de lata pesava quase 40 quilos, mais 50 litros de leite, e era 90 quilos que tinha que ir para cima da caminhonete, né? Já o tarro de plástico pesava um pouco menos. E aí eu peguei a fase da transição do caminhão que puxava lá no interior, o cara tinha lá 10, 15 litros, para quando começou essa evolução, como tá a cadeia leiteira, inclusive está acontecendo, não sei se já terminou a questão da feira Via Tecnológica, que Beltrão é um expoente aí nacional da produção de leite. Temos excelentes produtores aqui, profissionais veterinários excelentes. E para a fase do caminhão-tanque, é aquele que tu botava a mangueirinha e sugava, né? Nessa fase eu tive um infortúnio, sofri um acidente de puxando leite, voltando lá para cá, rompi o ligamento, e aí, inclusive, eu deixei de jogar basquete com o Érico por causa disso, né? Eu parei de jogar basquete e quebrei o braço. Então. Olha, veja como vocês têm pontos em comum, né? Mas então, né? Né? Quase familiares. Fica a piada. Essa piada é interna, né? Não vamos divulgar. Então são coisas que marcaram muito a minha infância, Sim. né? A gente sempre foi muito família, se ajudou e trabalhava, né? Trabalhei com meu tio também um tempo aí. Conta pra gente aí essa experiência, porque eu sempre acho me parece sempre muito interessante ter trabalhado, porque enfim, não existe mais, né? Numa locadora, né? Sim, e na Blitz. E na Blitz, né? Que era o que? Sempre foi a maior aqui, né? Eu participei de todo o processo. Meu tio Edair, ele... eu brinco que ele vendia porta-joia e toca pra gêmeos. Ele trabalhava na DeLorean, vendia calcinha e sutiã, né? E aí ele saiu de lá e foi abrir uma locadora, né? E ele comprou uma locadora, acho que de Curitiba, lá com 400 e poucos VHS. E aí a gente tinha que assistir tudo. Então era assim, foi um mutirão, quase um mês. 3 videocassetes, eu em cada quarto, na casa da minha avó, a falecida nona, e nós assistindo os filmes. Cara, eu assisti muito filme antigo, bicho. O Trinity, aquele... Clássico. Eu assisti os dois, o grandão e o pequenininho. O Gremlins. Bud Spencer. É esse aí que Esse é mesmo aí. Então, cara, assistimos muito. Então, a primeira locadora dele foi Itapejara. A Blitz iniciou em Itapejara. Começou em Itapejara, não sabia. Depois de Itapejara, ela foi para Dois Vizinhos. E aí ela veio a pizzaria Al Capone, metade da pizzaria era Blitz Video. Né? O nosso cadastro era o 004. Então, assim, nós assistimos muito filme. Né? Tinha locadora, nós ajudávamos. E cara, se você puxar pela memória, antigamente tinha a Sessão da Tarde, que era Lagoa Azul e Curtindo a Vida os Doidada, Goonies e aquela coisa. A tela quente, onde saía ali o Só que daí era muito tarde para nós assistirmos, né? Exatamente. Temperatura máxima do domingo à tarde, que daí dava, né? Porque daí o pai e a mãe tinham almoçado, a gente ia tomar conta, né? E o domingo à noite, que tinha um outro lá, que eu não me lembro. Domingo maior. Mas daí era muito tarde, segunda de manhã nós tínhamos que ir pra aula. E aí nós criamos a cultura em casa de sexta ou sábado ir pra locadora. Cada um pegava um filme, né, e devolvia na segunda.
E trabalhar lá foi uma consequência, porque meu tio precisava de ajuda e eu tava ali, né, dando sopa uma época e eu trabalhei um tempão. Então eu peguei bem a época que ele saiu da parte manual, que era só fichinha, que tu tinha um cadastro, tinha um envelope, tudo que tu alugava ficava ali dentro, para um sistema. Sistema, até computadorzinho desse tamanho, telinha cinza, tudo verdinho, né? Eu lembro disso. E aí era lançar todas as notícias. Fez valer o curso de datilografia, né? Sim. Aí eu vi que os dedinhos, que não era só. Né? E aí, assim, porque tu tinha que ter o histórico do que tu tinha alugado ou não. Chegava as pessoas lá e pegavam, eu quero esqui. Tu levou esqui tal dia. Ah, verdade. Você esquece do filme que ele assistiu, né? Eu às vezes não, eu quero assistir de novo, que é bom, né? Sim. Então a gente tinha que assistir todos os filmes, conhecer mais ou menos o perfil de cada cliente, né? Acho que aí começou meu tino comercial, né? Sim. É a pessoa visual, tem a pessoa, né? Tu vai pegando o jeito ali. E né? aí a gente tinha que falar, ó, esse filme é assim. Tu assistiu aquele lá, né? Mais ou menos. Ou esse é top. Que a parte mais legal é que vocês tinham que assistir o filme na hora que chegar, né? As novidades vocês pegavam, assistiam pra poder indicar. Ah, né? assistia Pra poder tudo ter- antes. Eles Pois eram é. castigados tendo de assistir Que as castigo, novidades, né? Que era o que me fazia coisa. muito querer ter trabalhado numa locadora. Locadora. Na época da faculdade eu queria, assim, mas a faculdade era integral, não tinha como. É. Mas, pá, que coisa legal. Cara, e aí passou por fases, né? Passou por fases a locadora, daí foi pro DVD, tentou o Blu-ray, que não deu muito certo, foi uma investida ruim. E aí quando começou os streamings, começou o Sky, e daí depois veio o cara, Netflix brigou com o cara da Blockbuster, sei lá o que ele fez lá, e montou. E aí foi um ramo que até foi engraçado, né? Saiu uma matéria no JB, fecha a última locadora, né? Sim. Mas foi assim, foi uma fase legal, eu conheci muita gente. O trabalhar com pessoas, né, no comércio, assim, eu acho que fez um pouco, né, do que eu sou hoje, né? Então hoje eu tenho o meu comércio, apesar de ser prestação de serviço e tudo, mas a gente lida com as pessoas, Claro, e totalmente. isso é muito importante, a gente começa a entender as necessidades de cada um, né? E tu lida com algo muito importante que é, bom, a saúde dos pets, dos bichinhos aí, né? Então, Sim. e conta pra nós, como que a veterinária surgiu? Como é que veio esse estalo de poder ir pra essa direção, Ângelo? Cara, assim, então desde pequeno, com meu pai puxando leite no interior, né? Foi aquela questão assim, nós íamos lá, lidava com as vacas e com os produtores e tal, né? E eu sempre gostei disso. Falei, não, uma vez eu vi um veterinário lá tratar uma vaca, deu injeção, bicho, a vaca levantou assim, né? Falei, cara, é isso que eu quero na minha vida. Até foi uma questão, né? E quando eu falei pra minha mãe e pro meu pai que eu queria fazer veterinário, o pai adorou a mãe e falou, pô, veterinária, cara. Porque antigamente ele era uma profissão assim um pouco menos visualizada. Certo. E As até pessoas valorizada, né? tinham o cachorro atrás de casa, né? Tinham aquela coisa assim, e aí Não, isso mudou muito. mudou, né? E aí eu entrei na faculdade, passei do vestibular e querendo trabalhar com grandes animais. Fui atrás do estágio. Que era a tendência, inclusive, né? Pelo meio que você convivia. Sim. E aí cheguei lá, fui fazer um estágio com inspeção de leite lá, trabalhar com vaca e coisa. E aí conheci, cara, uma veterinária que estava fazendo veterinária e morava lá no apartamento do lado. Falou, eu tô fazendo estágio com um veterinário ali e eu não vou poder ir. Pode ir no meu lugar? Falei, vou. Aí conheci o Pablo Ribeiraça, figuraça. E aí ele me apresentou essa questão do fora da universidade. Da clínica particular, do atender o cachorro, desse outro lado, né? Sim. Cara, eu me apaixonei. Então, concomitante a isso, eu fazia estágio na clínica dele. Antes, a nossa faculdade, a Federal de Pelotas, ela é no campus do Capão do Leão, que é como distância daqui a Renascença. Então, a gente saía de manhã cedo, pegava um ônibus, ia para a faculdade. De tardezinha, 5h15, 5h20, acabava a aula. Tu vinha com o ônibus, 6 horas, parava o ônibus na frente da clínica dele, pertinho ali. Eu desembarcava e aí eu ajudava ele a fazer as cirurgias. Então ele me esperava, eu era estagiário, eu já esterilizava material e ajudava a anestesiar e auxiliava a cirurgia e até 11 da noite. Né? Ia para casa, de manhã cedo começava essa rotina de novo, né? Ali foi uma das... até questão de se manter na faculdade, né?
na minha família bem humilde e tal, foi uma das coisas que me dava um dinheirinho, né? Que ele me Ah, pagava sim. aí um X por semana para ajudar ele a fazer isso, né? Legal. Então, e aí tomei esse rumo, né? Dos pequenos animais. Foi mais assim. Foi ali que brilhou. Eu digo assim, você tem uma ideia do que tu quer quando tu entra na faculdade, mas se abre um leque de opções quando tem e ali. tem que ficar atento ao que vai brilhar para ti. né? Coisas Tudo que você isso nem que- imaginava que poderiam existir, que funções do veterinário e tal, que cara, poxa, isso é legal, né? Sim. Eu quero fazer isso, vou tentar fazer isso, né? Eu acho que a universidade, o tempo do tempo que você está em acadêmico ali, é uma fase que você tem para experimentações. Não, exatamente, é para isso, né? Né? É para isso. E que mais tu te recorda dessa etapa da vida aí, João? Faculdade. Bastante coisa. O que é publicável, Anjo? Ah, tá. O que é publicável? O que tu pode contar Angelo, dessa etapa da vida? Cara, assim, eu sempre fui de Francisco Beltrão, nascido, criado aqui, e saí daqui para ir para Pelotas, 1.000 quilômetros de distância, né? A pior da Milão, né? Cara, é longe pra caramba. longe, né? Pra caramba. E aí, assim, cara, eu vinha pra casa uma vez por ano. Aham. Então, as amizades que eu fiz lá e o companheirismo que eu adquiri lá foi uma coisa muito importante na vida de hoje. Tenho amigos até hoje que a gente se conversa. Ontem mesmo, eu estava conversando com o Alexandre Rosa. Formou em veterinária e ele seguiu um rumo para a vida dele. Ele é guasqueiro. Guasqueiro é o cara que trabalha em couro. Faz aquelas bainhas bonitas de couro, faz bolsas de couro, trabalho manual, é um artesão Certo. mesmo, né? Mas, cara, quando eu fui morar pra lá, eu não conhecia muita gente. Meu pai me levou de carro quando a gente foi fazer a matrícula, pegou um ticketzinho de uma pensão lá que tinha num quadro e ligamos e fiquei naquela pensão. Fiquei 6 meses naquela pensão morando. Dividindo lá, acho que era 30 e poucas pessoas naquela pensão. Cara, gente do Brasil inteiro, bicho. Gente que tava pra trabalhar, gente que tava pra estudar, gente que tava lá só. Só tava lá. Fingindo que fazia alguma coisa pro pai fingir que mandava dinheiro e... né? E aí depois eu comecei a morar. Eu morei em vários lugares lá. Primeiro pela situação financeira, né? A minha mãe é professora, meu pai na época também parou de trabalhar um pouco, foi uma fase difícil. E aí eu lembro que eu me mudei. Primeira vez que eu me mudei, eu saí da pensão e fui dividir o apartamento. Mais no centro, assim, um lugar bom e tal, né? E aí eu não tinha ainda, não tinha as bolsas, não tinha conseguido fazer um dinheiro de lá para eu conseguir me manter, né? Então eu dependia de casa ainda. Aí eu saí do apartamento de 3 pessoas, fui para um com 4, que era mais reservado, de 4 pessoas, que daí era mais barato, né? Ah, beleza, aqui vai. E aí comecei a trabalhar, comecei a fazer esses estágios que rendiam um dinheirinho. Eu lembro que no final de semana a gente ia assar carne para eventos, né? Então, a academia tem uma confraternização. Ângelo, 50 para assar carne. Bora. E aí sobrava a carninha, levava pra casa, ligava o pessoal, hoje a carninha Hoje tem janta. Era uma fase legal, porque assim, o pessoal que morava com a gente era o pessoal da agronomia, engenharia agrícola, veterinária, né? Então o pessoal tudo também bastante humilde, que vinha do interior. E era assim, era um sarro, porque cada vez que um ia pra casa e voltava, era a semana da fartura, né? Vinha queijo, vinha salame, vinha cuca, vinha pão, vinha bolacha, né? E quando eu vinha pra cá, que era uma vez por ano, cara, eu nunca me esqueço, bicho. Era um mutirão na casa da minha nona. A gente tinha esse costume aqui de fazer aquelas bolachas manual. Tocar, fazer o macarrão manual, assar no forninho, pintar as bolachas, né? Eu organizava tudo nos potes. Eu levava o salame, tudo congeladinho. Eu, desde pequeno, cara, eu aprendi a tomar chimarrão tomando uma erva de uma ervateira aqui de Beltrão, que é Balbinote, da erva mate sudoeste. E, inclusive, o que toca lá hoje, o Marcos, ele estudou comigo, né? Primeiro grau todo. Então, eu sempre levava 10 quilos de erva para congelar.
Né? Então, alguém estava comentando antes que tem alguém que mora fora, que quando alguém Assim, vai lá... A minha cunhada mora em Dubai e sempre tem algum contrabando de erva pra lá. Então, assim, o negócio é levar a erva, congelar, porque é ruim de achar o que tu gosta, né? Tem as particularidades. Então, também, levava bastante coisa. E aí, aquela união, tipo, hoje o Ângelo trouxe. Então, a semana inteira vai ser... erva nova. Não, bolacha lá, tomava café, jantava, almoçava, até que tinha, né? Sim. E aí vivi. E daí, quando nas vacas magras também, né? Ia lá comprar uma carne, fazia um carreteiro lá pra todo mundo e todo mundo comia. Sim. Então foi uma fase boa, cara. Uma fase boa. Quando eu saí desse apartamento, eu fui morar no hotel de cachorro, cara. Morei uns 6 meses do Haroldo. Ele tinha uma casa que ele morava, uma casinha pequenininha, e ele mudou pro centro e atrás ele tinha os canis e ele tinha uma veterinária lá e era hotel de cachorro. Cara, uma paisada lá que eu morei e aí fiquei um tempo lá, 6 meses e, cara... Era muito difícil morar lá, assim, tipo, bastante... bairro bastante complicado, assim, né, digamos, por você entender, né? Cara, eu tava fazendo estágio no laboratório uma época, você vê, né? Engenharia genética, né? Fazia PCR, fazia uns exames lá malucos. E aí tinha um cara lá, cara, um oceanógrafo, Bernardo Vaz. Oceanógrafo, olha só. Oceanógrafo. Nós trabalhávamos com peixe. Uhum. Então a gente mexia com transgenia de peixe, fazia microchip, ia lá, pegava, estudava, ia para Argentina para ver a diferença do mesmo peixe que tinha aqui, porque lá no Rio Grande do Sul tem a Lagoa dos Patos. E a Lagoa dos Patos tem água salgada. Então tem uma eclusa que em determinada época do ano baixa, a gente abre, entra água salgada, então vem muitas espécies que migram ali e acabam se adaptando. Né? Então algumas dessas espécies tinha na Argentina e eram semelhantes, então a gente ia estudar. Então, a espécie da Argentina era muito mais água salgada, muito mais ppm na água, do que a espécie que tinha ali. Então, a gente fazia esse intercâmbio de espécies, né? Mas, enfim, o Bernardo estava ali, estava fazendo, acho que, doutorado na época, né? E eu, um estagiário, bolsista de iniciação científica, estava ali, os escravinhos brancos, né? E aí, cara, esse Bernardo era muito gente boa. E um dia eu tava conversando lá, eu falei, cara, tem que sair de lá, bicho, não dá, é complicado, cara. Eu passo ali, tem... macumba, tem os caras traficando, tem... Cara, é ruim. É ruim de lá. Cara, a minha avó morreu, cara, e tem eu namorava atrás da minha casa lá, um puxadinho. Falei, cara, quanto é que vai me cobrar? Pô, cara, dá 50 pila aí só pra pagar a luz, né? Falei, bora. Pronto. Cara. Morei lá um tempão, cara. Até me formar, morei lá com ele, né? E... ele fez o doutorado, fez o pós-doc. Ele é o único pesquisador brasileiro que tem um laboratório na Antártica. Olha só. Eu digo que o Bernardo, ele é de umas pessoas assim que tem são diferenciadas, eu falo. Sim. O cara, ele está sempre em movimento. Pois então que o Bernardo, com 40 anos, era coordenador de pós-graduação lá no Instituto Federal de Pelotas. E as pesquisas dele, ele trabalha com zebrafish, que é um modelo de biológico que hoje está substituindo os camundongos para pesquisa em medicamentos e coisas, né, para se usar. Ele fazia vestibular para veterinário. Foi lá, passou e fez o vestibular de veterinário. E aí naquela empolgação durante a faculdade toda, né, e tal, e vai, eu dizendo, cara, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, né, o papel inverteu. Aí ele me liga no ano passado, final do ano, ele fala assim, ô Ângelo, cara, eu vou me formar, tchê, e eu preciso fazer o estágio curricular final. Pode fazer aí? Falei, cara, tu vai vir pra Francisco Beltrão, cara, fazer o estágio final. Não, vou. Mas tu tinha um puxadinho pra retribuir o favor. Botei na minha... Aí veio aquela questão, daí botei lá em casa, cara, né, e tudo. Sim. Levei. Inclusive, eu acho que se não é hoje, não é amanhã, a inauguração da clínica veterinária dele lá em Pelotas, cara. Que legal. Olha aí. E ele veio pra cá, ele viu um outro mundo, né? E a gente conversou bastante. Inclusive, foi ele, quando a minha esposa está terminando o doutorado, e eu tava em casa um dia, e ele ajudando ela na visão sistemática, um troço chato pra caramba, assim, metódico e tal. E ele falou, e tu, Ângelo? Eu falei, eu o quê, cara? Aí ficar só nessas ortopedias aí, nesses negócios aí. Eu falei, cara, tá bom. Ó, abriu um edital aqui, cara, pra federal ali, de Realeza, pra mestrado em veterinária. Falei, é? Vamos te inscrever? Falei, cara, eu tô 16 anos longe, cara.
tem que atualizar currículo, tem que puxar. Não, te ajudo. Cara, eu fui lá, fiz a seleção, passei em 4º lugar. Olha aí. E aí ele foi um dos responsáveis por entrar no mestrado legal. também, né? E aí ele agora ele tá lá, tá trabalhando com os projetos, inclusive nós temos uns projetos que ele pode trabalhar junto com a parte de cirurgia, ele adorou. Ele veio aqui, ensinei, botou a mão na massa, mostrei pra ele assim algumas coisas diferentes, né? E agora ele tá abrindo o bloco cirúrgico dele lá em Pelotas. Então, uma das amizades que eu tive lá, assim, que me marcaram, que até hoje seguem, sabe? Sim, então, é gostoso isso, sabe? É gostoso e ver como a vida evolui, dá volta. E eu tinha. E ele é o que é engraçado, cara. Eu tinha perdido uns certificados meus e eu precisava desses certificados. Onde estava? Lá em Pelotas, o Bernardo tinha guardado. Porque dia ele me ligou há 10 anos atrás, me ligou que eu faço isso aqui. Eu falei, cara, faz fogo essa porcaria aí, porque eu vou usar pra aqui na minha vida, né? Nunca vou fazer mestrado, doutorado mais. O bicho guardou. Guardou, cara. Guardou. Bom, muito bom. Olha só. Uhum. Mas, Ângelo, e como é que foi da faculdade, né, se formar? Assim que se formou, você voltou para Beltrão? Como é que foi esse processo aí? Cara, então, nesse processo de universidade, né, você tem oportunidades, né? Então, eu era monitor de uma disciplina de inspeção de leite, então eu era um monitor, daí que eu me mantinha lá, né, vinha um dinheirinho da monitoria. Eu era bolsista de iniciação científica, então eu trabalhava com engenharia genética animal, e eu tinha com esse meu orientador um projeto, já que estava em andamento de pesquisa lá, né? E aí ele falou, cara, se tu quiser fazer mestrado, em 2006 para 2007, eu não dou... Antigamente carta de intenção, não sei se hoje é assim também, mas eu não dou para mais ninguém, você só vai lá, faz a prova e tá aqui. A bolsa e o projeto tá quase pronto, em um ano você tá mestre. Né? Só que no meio tempo a paixão pelos pequenos animais já havia surgido na minha vida, né? Uhum. E aí por intermédio desse cara que eu morei no hotel do cachorro dele, o Haroldo, ele tinha ido fazer o estágio curricular dele na USP em São Paulo. Uhum. E ele tinha contato. Entrou em contato com o pessoal da USP e o cara que foi o preceptor dele na época lá era diretor do hospital veterinário da USP naquela... Uhum. Cara, essa é uma história engraçada também. Aí ele falei, o Haroldo, você não consegue entrar em contato com ele lá? Aí eu entro, ligou. Fulano, tô aqui com um piazão aqui pra fazer estágio final pra você aí. Ô Haroldo, pode mandar, cara. Aí disse pra ele mandar um e-mail pra mim aqui que eu já ajeito as coisas pra ele. Cara, e nisso, um grande amigo meu também de Pelotas, o Humberto, falou, ô Ângelo, me arruma pra ir junto aí, cara. Falei, cara, vamos mandar um e-mail, né? O Ângelo Menin, Humberto lá, Zanuso Pereira, Medeiros. Daí a secretária respondeu sim, tarará, pra quando vocês precisam. Todo aquele trâmite, né? Sim. Que tu tem. E aí, beleza. Só que daí, nesse ponto da vida, nós já tínhamos terminado as disciplinas obrigatórias da faculdade. E aí ele ficou lá em Pelotas, que a família dele era de lá, e eu vim para Beltrão. E aí nós compramos, ele comprou de Porto Alegre a Curitiba, passagem de avião, e depois de Curitiba a São Paulo nós compramos a mesma, para pegar ali. Para chegar lá, tudo certo, né? E assim, tava tudo certo, ia ter a pensão da USP pra gente ficar, ia ter o refeitório da USP pra gente comer. Cara, é longe pra caramba. Minha mãe e meu pai não tinham condição de eu ir pra lá. Eu fui, cara, 4 dias antes. Agora eu vou revelar segredos aqui, né? Eu tô lá. Antigamente eu não tinha costume de abrir e-mail, ainda mais não trabalhava, né? Hoje tu tem que abrir e-mail 10 vezes por dia, né? Cara, tô lá olhando, recebi e-mail. Infelizmente, a USP entrou em greve e os programas de estágio estão cancelados. Pedimos desculpa pelo transtorno e ficamos abertos para assim que restabelecer. Cara, sabe quando dá aquele... de passagem comprada. Não, eu recebi e-mail, porque eu estava fazendo a negociação. Sim. O Humberto não recebeu. O Humberto estava lá em Pelotas, ia até Porto Alegre, pegar o avião, Curitiba, né? Cara, não contei nem para minha mãe, cara. Falei, foda-se. Foda-se. Segui o plano como se eu não tivesse visto o e-mail. Porque encontrei o Humberto no avião ali em São José dos Pinhais, né? Em Curitiba.
Chegamos lá em Curitiba, daí em São Paulo, aí tinha que ir pra estação para pegar um ônibus, pra daí a gente ia pra Pirassununga, que era onde tinha um dos hospitais veterinários da USP, né? O OVET. E, cara, quando nós estamos desembarcando na rodoviária de Pirassununga, falei, Berto, seguinte, cara. Preciso te contar uma coisa. Eu tenho uma novidade pra ti. Eu tenho uma notícia pra ti. Uma novidade pra ti. Preciso te contar uma coisa, cara. Fala aí, Gago. Falei, cara, eu recebi e-mail 4 dias atrás que a estágio tinha sido cancelado, cara. Sério, diz ele. Falei, cara, vamos chegar ali e ver o que tá acontecendo, porque o hospital não fechou. Fechou o dormitório, fechou o refeitório, estão em greve, mas o hospital tá aberto, vamos lá ver, né? Cara, beleza. Aí, porque, consequentemente, se nós tivéssemos avisado que nós ia chegar, alguém ia nos buscar, levar pro dormitório da universidade, né? Falou, agora vamos ter que achar um lugar pra dormir, né? E aí, atrás da rodoviária, tinha um hotelzinho. Era assim, né? Era um quarto, tu entrava, tinha cama, e a mulher botou um colchão no chão. Então tinha que um entrar deitado, descer o colchão. O outro botava as malas nos pés da cama e deitava, né? Sim. E aí era um banheiro por andar, né? Um banheiro comunitário. Sim. E aí, cara, vou lá, eu no banheiro, né? Sentar, né? Pra fazer entrar alguma coisa, né? Sim. Fazer aquela troca. A troca, né? Posição, né? A homeostase, né? Cara, daqui a pouco eu olho sentado assim, né? Cara, mais uma serpela de uma barata assim, né? Aquelas antenas assim que parecia que quando batia no azulejo, foi tac, tac, tac. Tinha que se abaixar. E eu ali, né? Fique aí que eu fico aqui na minha. Vamos manter essa simbiose de ninguém incomodar o outro, né, cara? Fica aí, eu fico aqui. Cara, daqui a pouco salta uma lagartixa do teto e vai enfrentar aquela barata, cara. É aquele... Cara, não, a barata botou a lagartixa a correr, cara. É mesmo. Aí eu terminei o que tinha que fazer, voltei pro quarto e falei, Humberto, chega. Vamos dormir aí, vamos vazar, bicho. De manhã, então, tu tinha que sair do hotel e levar tudo. Literalmente, de mala e cuia. Né? Pegamos um ônibus que ia lá pra universidade e aí, 15 para as 8 da manhã, aparece os dois lá, a secretária olhou assim, bom dia, bom dia. Que era o hospital veterinário, né? Então, nós viemos fazer estágio. Eu, pera só um pouquinho. Aí chamou a responsável lá. Meninos, eu enviei um e-mail pra vocês. Falei, é? Meu pai! Puxa. Eu não vi. Falei, agora estamos aqui, né? Mas, meu Deus do céu, sério? Puxa, mas o que nós vamos fazer? Daí chamou o diretor do hospital, ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vai deixando eles aí, eles vão acompanhando os residentes no programa de residência, e aí vocês, a hora que liberar, só assim, nós vamos tentar conseguir as coisas para vocês. O dormitório, como estava em greve, estava fechado, não tinha como pegar. Mas o refeitório, ele até conseguiu algumas refeições pra gente ali, né? E então nós passamos 6 meses lá. E aí surgiu a oportunidade de continuar fazendo residência, ou, né? Nessa época que eu estava lá. Nesse meio tempo, eu estava com esse projeto de mestrado engatilhado lá em Pelotas. Então tava USP, Federal de Pelotas, e aí voltei para casa, terminou 6 meses, né? Tinha umas fériasinhas, cheguei em casa aqui. E eu tinha conhecido lá em Pelotas um veterinário que tem o Lers Fávero aqui, que tem a Campo Lavoura, que os parentes dele moravam lá, em Pelotas. E ele se formou lá, eu conheci ele lá. E aí cheguei aqui, tinha uns 15 dias de folga, né? Falei, vou lá ver se tem uma coisa pra fazer, né? Cara, eu não gostava de ficar em casa, bicho, né? Cheguei lá e ele, beleza, cara. E vai fazer o quê? Eu falei, cara, tô coçando uns dias aí, tá fazendo estágio aí. Não, fica aí. E aí, cara, pô, atendi 3, 4 anos na faculdade trabalhando com cirurgia em pequenos animais. Fui pra USP. Só trabalhava com isso. Cheguei ali, cara, era o que eu fazia, né? E aí ele falou assim, o Ângelo, cara, eu tô pensando em abrir uma clínica aqui em Beltrão. Falei, Tô. Daí, você não quer trabalhar aqui?
Cara, eu não tinha me formado ainda. Eu tava terminando o estágio final, né? Tava Sim. nesse processo de ver o que eu tinha que fazer. Falei, quanto? Aí ele falou, tanto. Eu fiz as contas. Em casa. Em pagar aluguel. Tananã. Uhum. Tananã. Cara, chega de passar perrengue, cara. Uhum. Né? Não era muito mais do que eu ganhar lá. Mas, cara, eu ia voltar pra casa, né? Sim, Tipo, sim. tal. E aí falei, cara, me dá uns 2, 3 dias. Aí liguei pro meu orientador de mestrado, o Éden. Falei, Éden, como é que tá o nosso projeto? Ângelo, tá aí, só tu vir o nosso combinado. Falei, Éden, cara, surgiu uma oportunidade assim, 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 assado. Falou, Ângelo, cara, eu, além do meu orientado, meu estagiário, você é meu amigo. Ele falou assim, viu, não tá fácil a vida acadêmica, a vida de docente, porque tu vai ganhar aí tanto, você vai ter que ter dedicação exclusiva, você vai passar 2 anos, aí daqui a pouco não tem previsão de concurso, essa área de genética é uma área nova, só se tu for trabalhar numa empresa grande. Falei, entendi o recado. Aí eu liguei pro Pablo, esse aí que me dava estágio na veterinária, porque a minha ideia era o seguinte, né? Minha ideia era trabalhar de dia no mestrado lá, fazendo os experimentos, né? E de noite ir pra clínica ganhar um troco. Ele falou, cara, eu contratei um veterinário agora aqui, cara. Não vou ter emprego pra você. E aí falei com o pessoal da USP, eles falaram, cara, tá meio embaçado aqui, porque agora que sabe que tudo conjuminou assim, né? Sim, aham. Tá voltando agora de greve, documentação e não sei o quê. Eu falei, cara, tá aí, ó. Tá aí minha Tá dito. Eu resposta. liguei pra ele e falei, Laércio, e aí? Tem a vaga ainda? Tem. Tá, daí era outro passo. Eu falei, então segura aí. Porque eu tinha que... A minha formatura era para daqui 5 meses. Aquele processo todo de apresentar TCC, relatório final de estágio, monografia e tal, né? E, cara, o cara tava abrindo o negócio ali, né? Porra, eu não podia esperar. Sim. Então eu liguei pro meu orientador, falei, lá do final de estágio, falei, viu, bicho, o que eu faço para apresentar daqui 2 semanas e me formar em gabinete? Pô, tem que escrever o projeto em 4, 5 dias e me mandar aqui, corrige e vai, né? Falei, fechou. Cara, sentei em casa e... Achando que tava moendo na bocha, né? Mandei pra ele e ele, quando voltou assim, vermelho. Tá, corrigi mais uma vez e falei, agora foi bom. Mandei pra ele de novo. E eu tava marcado, tipo assim, 14 dias do dia que eu entrei em contato com ele pra eu defender. Nossa. Eu consegui pra me defender em gabinete, pra defender antes e me formar em gabinete. Sim. Terceira vez que eu mandei, ele, tipo, faltavam uns 2 dias pra ir lá, né? Mandei e voltou assim, menos vermelho, mas tinha. Cara, eu tava sacudo já, velho. Falei, mandei de novo. Falei, tá pronto, professor, não precisa nem olhar. Não precisa nem olhar, é bom, né? Confia. Professor Flávio, cara, ele era uma figura, o senhorzinho, assim, ele que me ensinou, ele e o Pablo me ensinaram as primeiras técnicas cirúrgicas, assim, né? E aí a gente viu a evolução da old school para o pessoal mais novo, mais técnico, né? Mas foi muito bom. E aí, cara, foi. Cheguei 9, 8 no trabalho. Tipo, porque aquele vermelhinho dava 10, né? Cara, aí me formei em gabinete e voltei pra cá, bicho. E aí trabalhei acho que 2 ou 3 meses aqui. Aí era a nossa formatura, o evento aquele, né? Sim. Todo. Uma festa Aí mesmo. eu me lembro que aluguei a casa do nosso professor de radiologia, que era na Praia do Laranjal, lá em Pelotas. Levei meu avô, meu nono e minha nona, meus pais e tal, com dinheiro no bolso, né? 3 meses foi pra torrar em 3, 4 dias lá, né, cara? Bancar a festa. E aí voltei, né? E aí segui, cara. Trabalhei agosto de 2007 a setembro de 2009. Que daí quando tu inaugurou o teu espaço. Dia 9 de setembro de 2009 eu saí desse local que eu trabalhava. E dia 22, 3 dias depois eu abri. Legal. Eu abri. E aí abri com o nome de Alquimia. E aí o pau torou. Cara, trabalhei, bicho. Foi assim, surreal, né? Eu já vestia camisa, sempre vestia camisa onde eu tava, né? E é aquele sonho, cara, que nunca passou pela minha cabeça de ter o negócio próprio, né, cara? Quando é a tua camisa. Cara, sou. Eu até brinco assim, cara, tratava de
pônei até... Unicórnio. Cara, era um troço assim que não escolhia, né? A gente não escolhia. Fez implante de chifre de unicórnio. Foi, mas não unicórnio, mas teve os bichos mesmo. Teve os bichos parecidos. Cara, atendia até galinha de macumba, né? Foi longe mesmo. E aí foi mais ou menos essa, cara, a trajetória da universidade, sempre desse jeito, com os amigos ajudando aqui, indo pra lá, indo pra cá, fazendo estágio e conseguindo bolsa e publicando. Correria. Foi mais ou menos essa a minha história. E o que motivou a mudança ali, Ângelo? Porque teve uma mudança de endereço e de nome, né? Sim. Cara, no final de 2013, 2014, já surgiu a ideia de fazer um centro veterinário aqui, né? Tá. Temos clínicas excelentes hoje, e tínhamos clínicas boas na época, mas não tinha aquele como eu vim de uma geração mais nova, a gente viveu aquelas clínicas 24 horas, veterinários, centros veterinários com várias especialidades para atender. E aí era um projeto que eu tinha com a minha falecida esposa de montar um negócio maior, que pudesse trazer profissionais especializados em determinadas áreas para atender, porque eu sentia essa necessidade. Sim. A evolução do mercado pet foi assim rápida. Sim. Nós vivemos essa fase, né? Do fundo do lote para dentro para cima da cama, né? E aí, cara, existiam patologias que... Fundo do lote para cima da cama foi bom, hein? Essa foi. E aí, cara, eram coisas assim que... Eu tinha ficado pensando nisso também. Outra coisa que eu tô pensando é se ele vai encher aquela cuia, né? Pois é, né? Outra coisa que eu também fiquei pensando. Nem tu sabe que tem um ditado, né? Eu brinco com a minha esposa, né? A Cristiane. Ela pega o chimarrão e começa a conversar. Daí vai pra lá, vai pra cá, né? Daí eu falo pra ela, velho que morreu com a cuia na mão. Ela pra mim, e o outro velho esperando a cuia voltar pra ele. Mas por esse critério eu acho que vocês se dão bem, porque o hábito é parecido, né? Então tá tudo certo, né? E aí, cara, eu senti essa necessidade. Certo. Porque... Que também foi uma grande evolução, né? Tu tinha, acho que antigamente os consultórios veterinários eram mais generalistas, né? E aí, de repente, começou a gente viveu a era das especializações, né? Então, na verdade, eu não botei ele porque eu não defendi o TCC, mas eu fiz a primeira especialização em 2008. Clínica e cirurgia de pequenos animais. Aí depois eu fiz a de felinos, né? Sim. Faço desde 2017, há 6 anos eu faço em ortopedia. Participo de um grupo fortíssimo de ortopedia no Brasil. Maior do Brasil. Como é que é o nome? É Ortopedia 360. Tá? Então tem veterinários na Alemanha, tem veterinários em Portugal, tem veterinários em vários locais do mundo. Então a gente trabalha com ortopedia de ponta. Né? Então essa necessidade, cara, surgiu porque realmente nós éramos generalistas. O veterinário era o cara que tu encontrava na rua e perguntava: ô, tu que é veterinário, a minha avó tem um papagaio e eu queria ver se é macho ou fêmea. Sim. Ou o peixe do meu filho lá mudou de cor, o que acontece, sabe? Sim. Então, assim, a gente tinha que entender de tudo, né? Geralzão. Então, hoje nós temos veterinários, não chegamos ao ponto da medicina humana, que tem o veterinário do joelho. E era uma discussão que nós estávamos quinta-feira, que tem aula semanal do pessoal da ortopedia, que vai chegar um ponto que a ortopedia, por exemplo, vai ter o cara que vai operar joelho, vai ter o cara que vai operar quadril, vai ter o cara que vai operar mão, que é o que acontece hoje em dia, né? Mas não chegamos a esse ponto. Mas evoluímos a ponto de ter o ortopedista, o médico de felinos, né? O neurologista. Né? Eu, em 2017, eu trouxe para cá a 3ª unidade da Mundo à Parte. A Mundo à Parte hoje é a maior rede de fisioterapia veterinária do mundo. Tem mais de 110 unidades com quase 200 profissionais envolvidos. Então, em 2007, eu trouxe para cá a Mundo à Parte. Então, para fisioterapia e reabilitação veterinária. Porque é uma coisa que os animais estão ficando mais idosos. Sim. Tem doenças articulares que não existiam antes. Desgaste de coluna, desgaste de articulação. Né? Então, eu precisava dessa coisa de especialidades. Hoje, cara, a gente consegue ir aqui em Beltrão e vir num lugar que o cara só trabalha com olho. Num lugar que o cara trabalha com fisioterapia comigo. Então, surgiu essa ideia. E aí, em 2015... Em fevereiro de 2015, nós começamos lá o processo de construção, né? O nome, cara, foi assim. Alquimia, eu coloquei, ficou legal, e aí eu tava participando dos projetos do Sebrae, e aí tinha
registro de marca e patente e tal, né? E aí fui atrás para fazer isso aí, tinha já trocentas alquimia, né? É um nome muito bom, né? Dificilmente ia ser o único, né? Sim. Tinha a musiquinha, quem lembra? Alquimia, um cachorrinho. Agora tem a do Menin também, né? Sim. E aí entrei num processo de mudança de nome. Então fiz uma campanha com meus clientes, mandei panfleto, o cara que dá sugestão de nome, né? E os nomes que forem sugeridos iam passar por uma votação, e aí o ganhador ia ganhar ali quase 6 meses de banho e tosa pro seu cachorro. Legal, legal. E aí, cara, surgiu muitas opções de nome. E sempre aquelas que e eu fiz um acordo com o pessoal do Sebrae. Vamos escolher 3 e vamos submeter para ver se esses nomes já estão registrados ou não. Sim. Porque eu queria uma marca minha. Aham. E aí um dos meus clientes falou, cara, eu não falo na alquimia, eu vou falar que eu levo lá no Menin. E aí ele falou, e tu não quer montar um centro veterinário, um negócio de... Então põe Menin centro veterinário, essa porra, cara. Falei, escreve no papel aí, põe lá, senão não vale, né? Sim. Aí, cara, ficou Menin centro veterinário, Legal. né? Eu até, assim, tenho os status de clínica, consultório e tal, né? A gente é um hospital veterinário, eu não mudei o status ainda para preservar essa essência, mas a gente, ontem, 11 horas da noite, eu estava lá com meus plantonistas lá, ajudando num caso complicado, enfim, né? Então a gente faz toda essa parte de 24 horas, tem veterinário 24 horas, tem raio-x 24 horas, tem laboratório 24 horas. Sim. É uma clínica 24 horas. Legal, legal mesmo. Ângelo, quando meu filho nasceu, e infelizmente tiveram complicações no parto, ele ficou um tempo internado ali na UTI aqui do Hospital Regional, e não sei como é que foi lá na tua época, mas antes de entrar na UTI a gente ficava num corredorzinho, aguardando, né, e nesse corredor tinha uma particularidade que era uma foto tua lá, né, então tinha um quadro bem grande, até enquanto eu estava por lá o quadro foi retirado, né, mas um bom período ali ainda. E eu vou te falar, cara, que essa tua foto ali com a Lívia, acho que é uma foto da Cianara, inclusive, né? Ganhou o concurso da Ganhou, César. Isso. Então, assim, cara, foi uma foto que me deu muita força nesse período, né? E, enfim, tu passou por algo muito semelhante. Eu diria que muito mais complexo, né? Muito mais profundo, né, Ângelo? Tu consegue contar um pouquinho para nós como é que foi essa fase? Consigo. Assim, a questão de ser mais complexo, Érico, cada um tem o fardo que consegue carregar. Então, se eu sempre falo, né? Cada um sabe o que lhe afeta e o quanto isso é pesado ou não, né? Cara, passei por um momento difícil em 2015, junto com o início da obra do Menin Centro Veterinário, né? Nós descobrimos a gestação, né? A gravidez da Lizzie. E era desejada, a gente estava tentando e tudo, né? E aí foi em agosto, cara. Agosto, foi assim, foi muito rápido, sabe? Ela teve síndrome de HELP, inclusive teve uma veterinária que teve aqui, né? Lá de Pato Branco que teve. E assim, eu lembro que nós estávamos na quarta-feira, ela internou para fazer ela estava com menos de 7 meses, estava com 28, 29 semanas de gestação, alguma coisa assim. Internou, ela trabalhava lá no hospital, na UTI neo e na UTI adulto, né? Sim, tem isso, né? Ela trabalhava lá. E aí internou lá para monitorar. Internou na quarta. Cara, e nós estávamos lá, sábado era tipo 12:30, tava lá conversando com ela tava internada, tava trabalhando, preenchendo umas fichas nos prontuários lá. Super bem, a pressão deu uma alterada e tal. E eles faziam exames, assim, várias vezes ao dia. E aí chegou os resultados dos exames, tipo, das 10:30, 11 horas da manhã e... puf! Tudo alterado. E nisso que veio, já passou o médico e falou assim, viu, vamos ter que fazer cesárea. E tipo, hã? Como assim? E alterou e é síndrome de HELP e o pau tora, né? E já vem a enfermeira, pega acesso e sonda e vai para o bloco cirúrgico e nasce a Lívia, eu acompanho a Lívia e aí passa para as fases de complicação, né, da síndrome de HELP. A Lizzie primeiro ela teve hemorragia uterina. Eu me lembro que aquela noite
Cara, eu não me lembro se foi 98 ou 88 bolsas entre sangue e coisa, transfusão para conseguir parar aquela hemorragia. E depois ela teve no mesmo dia ela teve a fase mais complicante da síndrome de HELLP, que é a hemorragia cerebral, né? E aí foram 32 dias de UTI até, né, ela não tá mais com a gente. E, cara, foi uma fase dura, cara, porque eu tinha empresa para cuidar, eu tinha obra para cuidar e eu tinha a minha esposa, porque o corredor de UTI você conhece, do lado esquerdo UTI adulto, do lado direito é UTI neonatal, né? Então a minha rotina era assim, acordar às 5 horas, ir para a empresa, fazer as coisas, já deixar tudo organizado na obra, ir para lá, passava o dia inteiro no hospital, entre uma UTI e outra, né? E aí, assim, a Lívia naquela coisa, cara, nasceu prematura, sem preparação nenhuma, surfactantes, pulmãozinho com dreno, eu tenho as fotos ali, a bichinha cabia na palma da minha mão, e foi brabo, cara. Você passou por um troço aí, você sabe que isso aí é pesado. Sim. E o mais duro, eu acho que foi, cara, não só pra mim, mas talvez pra quem tava lá, é que a gente se conhecia. Sim. Eu tinha amigos lá e tinha pessoas conhecidas, porque ela trabalhava há anos com fraternizações e tinha amigos pessoais lá, né? Pessoas com quem a gente convivia, assim, né? Fora do local de trabalho. Sim. Né? E foi pesado, cara, mas tudo passa, né? As coisas vão... Tudo passa e... A gente vai se acostumando. Eu acho que assim, a cicatriz fica, né? O que acontece é que você vai passando um creminho e cada vez mais o corpo vai se ajustando com aquela cicatriz. Ela sempre vai estar ali, né? Mas, sim, né? E ficou a Lívia, né, cara? A Lívia tá aí, foram 6 meses de luta com ela, entre Hospital Regional, Pequeno Príncipe, cirurgias e tal, né? Ela tem hidrocefalia, tem EPC, e então, mas, cara, é um anjinho que Deus mandou, né? E ela tá bem? Tá ótima, cara. Sim, na medida do possível, ela tá ótima, desenvolve bastante. Ela é uma criança de ouro, né? E aí acontecem as coisas da vida, né, cara? E aí, curva pra cá, curva pra lá, a gente se depara com pessoas que ajudam e com novas pessoas que entram na nossa vida, né? Exatamente. Hoje a gente tem aí a Estelinha e o Samuel, que fazem parte da minha família também. Sim. Então isso aí é uma coisa maravilhosa, né? Sim. E uma coisa que eu queria te perguntar também, né, Ângelo? Porque você... né, a sua filha agora, a Estela, fechou um aninho, faz pouco tempo. Fez dia 24 de junho, um ano. Então, queria te perguntar como que foi passar de novo por uma gestação, né? Passar de novo por um parto, porque fica uma marca bem pesada aí, né? Cara, assim, eu acho que às vezes tu leva tanta cacetada, cara, que você fica meio amortecido, assim, sabe? Não é qualquer beliscão que é verdade. que te faz chorar ou te faz reagir, né? Sim. Mas, assim, durante a gestação da Cris, agora com a Estela, né? Foi uma gestação que ela teve diabetes gestacional também, foi totalmente regrada. Eu mudei um pouco, assim, a gente fica um pouco mais calejado e sair um pouco do lado emocional para o lado mais racional. Fica, né? Bem mais crítico, né? Então, assim, eu digo que até se as enfermeiras da policlínica verem um dia isso aqui, elas vão dizer, esse cara era chato pra caramba, bicho. Ele queria saber de tudo, ele tava ali, ele parecia uma sombra, né? Porque, cara, fica. Fica. Né? E não, cara, e a Estela não foi planejada, a Estela veio, a Cris saindo do mestrado, entrando no doutorado, eu fazendo as aulas lá em Curitiba de ortopedia, indo para São Paulo. E aí, cara, aconteceu. Aconteceu e eu falei, se não fosse assim, não ia acontecer. Né? Quarentuca e papai, né? Eu brinco que eu tenho o tio meu... Tu já chegou nos 40 ou ainda não? Cara, fiz esse ano, bicho. Tu já tem 41, 42, né? Que eu sei, 40, calma. Tu é 82, né? Então não fez ainda só, né? Só faço em outubro. Então, assim, eu até brinco. Tem um tio meu, que inclusive é o padrinho da Estela, que ele teve um filho temporão, né? O filho dele se formou em medicina agora e o Joãozinho acho que tem 10, 11 anos aí.
Falei, isso demora um pouco mais. Ele não chama de pai, chama de vô, né? E eu tava mais ou menos entrando nessa toada aí, né, Tá cara? indo nesse, Cara, mas assim, tu sabe que a Estelinha veio pra dar um up na vida, cara. Uhum. Desde nós, assim, poxa, tem que levantar, tem que ir. Voltei a fazer academia, tô me cuidando. Porque agora tem um troço ali, cara, que que tem que correr atrás, que Tem que acabou de correr derrubar o atrás, é isso extintor aí. ali, quase. Sabe? Que é uma sapeca, cara, que é aquele negócio, né? A luz acesa, assim, a noite inteira em casa, né? Sim. Não para, né, cara? Não para. E ela é um presentinho de Deus, né? E ter encontrado a Cris também foi uma coisa que não se explica, né? Sim. E tu comentou que tem uma coincidência aí também, né? Uma ironia, diria, porque ela também é viúva, né, Ângelo? Também, cara. Pois é. Também é viúva. Que coincidência aí, hein? E cada um veio com um filho, né? Sim, Ângelo? tipo Kinder Ovo, né? Eu brinco, éramos 2, agora somos 5, né? Porque eu brinco a Lívia, ela veio com o Samuel, que é uma bênção de criança, é um cara, um rapaz assim que perdeu o pai também, não é fácil, quando ele tinha 8 anos, assim, 7 para 8 anos, hoje ele está com 14, vai fazer 15 esse ano. O Érico, que é psicólogo, deve imaginar, eu não faço só tento imaginar, mas o que isso faz com uma criança. E ele é nunca deu problema na escola, presidente de Grêmio Estudantil. Olha só que coisa boa. Decisões boas, vai fazer a faixa preta de karatê agora. Depois eu vou trazer ele pro jiu-jitsu, é lógico. Pois é, isso né? que eu ia perguntar, né? Depois eu vou trazer ele pro jiu-jitsu, eu tô tempo ao tempo, né? Tudo no seu horário, no seu lugar. E esse ano ele tomou uma decisão importante para a vida dele, ele resolveu estudar num colégio integral e ele quis. Perguntei 5 vezes, eu sempre falo para ele 5 vezes, você quis, você quer, é isso, eu quero. E aí ele foi, passou os perrengues e tá indo super bem lá, né? Então, só vem a trazer felicidade, né? Porque às vezes é difícil, né? Criança que passa por uma situação traumática, às vezes tem alguns problemas, mas o Samuel gosta de Arduino, gosta de RPG, tem amigos, ele... Criança que legal. Super legal, só me dá orgulho, né? Que ótimo. Mas eu e a Cris é uma história engraçada, né? Até gerou uma piada interna entre os conhecidos, né? É uma piada boa. Eu quando era criança, cara, eu era gago pra caramba, bicho. Gago, assim, que... foda, cara. Aí eu fiz fono e tal, e a falecida esposa era fono, né? Uhum. E aí agora eu tô numa artrose, por acidente de joelho, puxando leite e tal, né? Dor na coluna e tal. A Cris é físio, né? Aí, né? Meu brinco, né? A próxima vai ser uma geriatra, né? Porque a idade que eu tô já, né? Ela não gosta muito dessa piada, às vezes ela dá risada forçada, né? Mas ela faz de conta que gosta da piada. Ela gosta muito de mim. Mas a vida trouxe essas coisas, cara. Atrás, eu falo que isso aí é uma prova viva que a gente não pode se desesperar. Tem que manter o foco, a fé e crer que existe uma força superior que rege aí alguma parte da nossa vida, se não toda, né? Uhum. Cada um com a sua crença, mas os amigos foram muito importantes para isso. Tu tinha uma rede boa ali, né? Cara, muito amigo. Uhum. Churrasco, né? Sei, Daquela história do começo, sim. né? Uhum. Então, assim, aí a gente vê que não é só conversa de bodega, né? Sim. É a gente boa mesmo. E tinha outra coisa também, né, Ângelo? Você tava... Vamos voltar um pouquinho lá, né? Nesse processo de se reerguer. Bora. Porque você, de repente, estava, digamos assim, sem tua esposa e com uma filha para cuidar. Sim. E você era pai pela primeira vez. Né? Não tinha nem esse know-how, essa experiência aí. Quem que te ajudou aí? Quem que foi fundamental para você se reerguer nesse momento, se reorganizar? Cara, e no meio de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Por mais que a gente é pai, existe aquela força biológica em que a mãe é a que cuida. Pois é. A gente tem o papel de provedor, a gente tem o papel de botar a fralda no lixo, pegar no colo de vez em quando, mas quem faz... Não, vamos ser sinceros, gente. Sim. Hipocrisia não faz parte do meu jeito de ser. Uhum. E aí, cara, de repente, eu brinco, né? É uma coisa que eu sempre falo. Eu comprei passagem para visitar a Itália.
Fiz aula de italiano. Você preparou. Comprei roupa para Itália. Tinha o mapa todo para conhecer os pontos turísticos. E aí o avião pousou na Holanda. Chovendo, frio, aqueles diques enormes. Entendeu? É lindo, é maravilhoso. Mas eu tive que me reaprender a fazer isso. Cara, e nesse processo todo, cara, a minha mãe. Minha mãe foi um esteio forte, cara. Foi ela que segurou ali. Dona Elci foi fundamental. Agradeço ela até hoje por isso, cara. Né? E aí a gente vai indo, né, cara? Sim. A gente vai indo, é engraçado que eu brinco com a Cris, né? Ela vai ver isso depois. Foi ela que veio atrás de mim. Mas é uma brincadeira saudável, né, cara? Ela tinha passado por esse processo traumático, o esposo dela também saiu para trabalhar, ele era dentista, entre uma cidade e outra, sofreu um acidente de moto trágico e faleceu na hora. E aí, cara, nesse processo de autoconhecimento, de autoajuda, de recuperação, a gente procura os semelhantes. Pessoas que passaram por situações, né? E aí conheci, cara, um veterinário lá do Rio de Janeiro, conheci outras pessoas que eram viúvos, e a gente mantém esse diálogo. E recebi muita ajuda por conta disso, né? E aí a Cris, acho que também estava num processo de obra da casa dela, alguma coisa, e alguém comentou da minha pessoa para ela, e ela entrou em contato, e a gente começou essa conversa via online dessa forma. Eu entendendo a dor dela, e eu tinha passado algumas fases do luto já, né? E ela estava começando, então, assim, ajudar ela a passar essas fases foi, cara, foi o que me tirou, assim, que me fez pegar aquele impulso para cima. Então, eu sempre digo, tu acha que eu te ajudei e você me ajudou bastante. E aí as coisas aconteceram naturalmente. Passou o tempo e aquela amizade foi tornando alguma coisa a mais e aí tá aí, Estelinha, né? Então o processo foi esse, cara. Mas a Cris é um ser iluminado, é uma pessoa maravilhosa. Nós temos muitas coisas em comum. Muitas coisas em comum. Mesmo do pouco que a gente viu ali. Mas ao mesmo tempo temos coisas que se completam. Coisas que faltam em mim, ela tem ali, ela chega e faz essa parte, né? Então, eu acho que, é como eu falo, é a alma gêmea. Não, realmente. E essa parte da tua vida, Ângelo, porque dá pra gente dizer que tu é um guerreiro, um lutador aí da vida real, mas tu também tem uma trajetória na arte suave aí, né? Sim. Como é que é essa parte, hein? Cara, em 2007, então eu voltei pra Beltrão, aqui, né? Sim. E aí eu sofri com 16 anos, problema de caminhão, puxando leite com meu pai, né? Um funcionário bateu o caminhão e eu rompi o ligamento. Fiz 4 cirurgias no joelho, não tenho ligamento cruzado. Gostava muito de jogar basquete. Futebol eu era goleiro, porque o goleiro é o que menos sabe ter... Tamo junto. Tipo, menos exigido. Talvez seja por isso que a gente acabou indo pro basquete, né? O futebol é uma coisa não... E aí, cara, essa limitação não deixava mais fazer tanto esporte de impacto assim. E aí eu conheci o Álvaro Franciscon. Da hoje tem a Grace Barra, né? Sim. Conheci ele e falei, cara, eu vou fazer isso aí, bicho. O cara era meio brutão, a gente era meio brutão, assim, né? E ali podia... Só que o cara bocó no começo, né? Cara, acho que tamanho é documento. E o jiu-jitsu realmente é pra todo mundo, é arte suave. E aí o cara com 100 e poucos quilos chegava lá, um baixinho de 50 e poucos quilos, te botava no chão e te fazia dar 3 tapinhas. Eu falei, não, cara. Isso não tá possível. Isso aí não tá certo. E aí foi. 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano. E só levando pau, né? Daí comecei a entender do jiu-jitsu, né? Então o jiu-jitsu faz parte da minha vida. Eu dei uma brecada agora nesses últimos anos por conta da gestação e da filha, e, né? A pandemia natural. E tal. Mas, inclusive, eu tava conversando com o Álvaro semana passada que ele tava de aniversário, né? E ele mandou, tem que voltar. Eu falei, sim, calma. Calma lá. Dá um tempo aí, mas tá aqui, o kimono tá aqui ainda, ficou no cabo 6 meses. Tipo, só para, veste e vai, né? Mas é uma coisa, eu tô na faixa marrom, terminando a faixa marrom, então eu preciso pegar a faixa preta, é
É uma coisa que eu não gosto de começar algo e não terminar, então, e faz bem pra mim, né? Mas o jiu-jitsu é muito importante, cara. Qualquer arte marcial eu acho que é muito importante pra respeito, disciplina, autoconhecimento. Então, essa parte de... A gente sempre conversa, né? Que você usa o corpo do outro pra aprender, pra se desenvolver. Então, respeite o outro. E você aprende as suas limitações também, né? Sim. Eu vi que do Capoeira teve entrevista, né? Aquela estigma do lutador de jiu-jitsu tem as orelhas, né? Sim. Talvez sejam 2 patamares, eu digo, de lutador. Aquele que vira o profissional, que se testa até o limite, né? Sim. E eu que faço 15 anos aí, né? Por quê? Porque eu, no outro dia, eu não posso estar com o olho roxo, não posso estar com o nariz quebrado, tenho que dar a minha cara a tapa, né? Então eu aprendi que bater, dar o 3 tapinha é um sinônimo de beleza, esse aqui é o meu limite. Sim. Então isso é muito interessante. E perde-se o medo também, né? Crianças às vezes que têm aquele medo da vida, né? Então você vai lá, quando aplica um golpe, quando você sabe que se alguém te apertar, você vai bater, vai parar, tu perde o medo do enfrentamento. Então eu penso que não só o jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu como eu pratico e gosto muito, ele é algo que é muito importante para a vida das pessoas. Não é como qualquer outro esporte, mas a arte marcial em si, ela tem um quesinho a mais. Sim, e ela faz muito sentido para ti, né, Ângelo? É algo aí que simplesmente está atrelado, tá? Sim. É teu, né? No auge, né, na minha juventude, a gente ia pro campeonato e viajava e lutava, aquela adrenalina, né? Aquela coisa assim. Hoje já... Não dá mais, né, filho? Não, né? Hoje não dá mais. Hoje a gente se vai assistir o UFC só ali. E já foi assistir algum UFC lá no Rio? Cara, não fui. A Cris foi, eu não fui ainda. Ela sempre me fala, viu? Uma experiência magnífica. Eu fui 2 vezes já, cara, é uma coisa não muito... fui, mas é algo que tá na minha lista, sabe? Aquela lista de 1000 coisas de fazer. Sei, tá ali, tem que fazer o checklist. Tem que fazer, Tá certo, muito bem. Vamos agora para a área profissional. Vamos voltar para a área profissional. Né? Vamos lá. Ô, Ângelo, tua maior formação ela é em felinos, então, né? Tu te direcionou mais aos felinos. O que tu consegue nos dizer assim, de qual é o grande diferencial no sentido de quando tu vai atender um gato e de quando tu vai atender um cão? Eu fui para a área de... Me especializei na área de felinos, fiz a minha pós-graduação, porque eu tinha um gato, o Boris, que acabou falecendo ano passado, 12 anos aí de convivência. E a resposta é bem essa que você fez a pergunta, porque um é cachorro e o outro é gato. Não tem nada a ver, a não ser o fato que quem atende é o veterinário. São espécies totalmente diferentes, dosagem de medicação diferente, tratamentos diferentes, medicamentos diferentes, doenças diferentes, totalmente diferente. A partir do momento que eu começou, vinha aquela pulga atrás da orelha, por que funciona com uma espécie e outra não, eu fui começar a procurar respostas. Então, em 2018, eu me formei na especialização de medicina felina, medicina e cirurgia felina, e até agora, mês que vem, nós estamos inaugurando o internamento felino e o consultório felino lá na clínica. Legal. Porque, cara, é totalmente diferente. É uma espécie que ela é semi-domesticada. Então, é aquele exemplo que o pessoal faz do cachorro e com a sogra, eu faço do cachorro e com o gato, né? Tranca um no porta-malas e vê quem que sai abanando o rabo, né? O cachorro sai bonito. O gato, no caso, tá te olhando, tipo, tá achando que... Tu chama o cachorro, ele vem abanando o rabo. O gato te chama, ele te olha assim, tipo... É bem isso aí. Pois é. Daí daqui meia hora ele vem e se esfrega. Agora eu quero ir. Né? É quando eu quero. Né? Entendeu? Então, assim, eles têm essa questão de serem semi-domesticados. E eles carregam, por isso, eles carregam muitas características da herança selvagem deles, né? A parte de enterrar as fezes, de fazer o grooming, que é a autolambedura para se limpar. Isso tudo tem uma explicação na origem deles, né? Por exemplo, só pegando esses 2 pontos que eu comentei com vocês, né? Os gatos, na natureza, eles são predadores, mas eles são presas, né? Então, eles predam pequenos roedores, aves, né? Então, quando eles... na hora que eles estão vulneráveis, é a hora que eles vão fazer as necessidades, né? Então, eles enterram para quê? Porque os predadores deles não sabem onde eles vão. Então, por que eles vão fazer na caixinha de areia? Porque eles fazem num lugar só, tá? Né?
Então, o fato de enterrar é para esconder, ou para ninguém que saiba onde que ele está fazendo. Sim. Né? E o fato do grooming, da autolimpeza, de o gato estar sempre limpo, não precisa tomar banho e tal. Quando eles caçam, né? Então eles aprendem a presa e estão ali comendo e sujando de sangue, né? Então eles se limpam porque aquele sangue vai apodrecer e vai ter cheiro e vai trazer predadores. Então 2 exemplos que justificam algumas coisas que os gatos fazem, algumas atitudes deles, né? Então foi isso, para ter melhor entendimento, né? A gente tem uma crescente muito grande de felinos hoje pela verticalização das cidades, pelo tipo de empregos e serviços que a gente tem hoje, né? Que demandam mais viagens, que às vezes não é possível ter um cachorro, que depende de um pouquinho mais de atenção. Sim. Então a população felina está subindo bastante, né? E tem essa história aí, o pessoal quando vai fazer essa divisão de gato e cachorro, tem essas, né? De que, não, prefiro o cachorro porque eles são mais afetuosos, eles são mais... Os gatos também são, né, Ângelo? Do modo deles, sim. Sim. Do jeitão deles, né? Mas são. Do modo deles, sim. Eu considero eles... existe muita mística e muita questão em volta dos gatos, né? Mas quem não teve um amigo ou um conhecido que muitas vezes trouxe uma história, eu cheguei, me mudei, esse gato veio aqui, né? Sim. Ou chega alguém em casa e esse gato sai. Tem muita questão de energia, muita questão de vibração, assim, que é explicado e não é explicado, mas que... Mas que dizem que os gatos são mais sensíveis, né? Eu não creio em bruxas pelo que elas ai, né? Então, mais ou menos assim, né? E aí, mas cara, é diferente. São amores diferentes, né? Ele tem um gato, ele é muito afetuoso da forma dele. Claro, tem as diferenças de raças e tudo, mas e tem muita particularidade na parte de evolução, de criação. Foi desmamado antes, foi jogado num saco e foi criado pelos humanos, ou foi criado embaixo da casa e só saiu com 3, 4 meses, né? Então, existem muitas particularidades, assim, cara, eu atendo bastante, e na pandemia a gente teve muito problema comportamental com os felinos. Sim. Por quê? Porque você saía de manhã para trabalhar, sua esposa saía, o gato ficava em casa, quando era 6h30 você voltava, daí o gato estava ali. E de uma hora para outra você passou a ficar o dia inteiro em casa. Ele era o dono da casa, né? Você só usava para dormir. E aí passou o dia inteiro. Então gatos começaram a atacar os responsáveis, os tutores, né? Existe uma divergência na nomenclatura ali. No meu tempo era o dono, né? Enfim, agora é tutor. É irresponsável, né? Porque entende que é a pessoa que responde pelo paciente. Mas, enfim, outro assunto. E então, assim, a gente tem que trabalhar desde suplementos mais naturais até ansiolíticos para esses pacientes, né? Sim. Então é uma coisa que... Eles realmente estranharam muito, né? Eu atendo bastante essa parte comportamental lá e a gente vê que eles são muito sensíveis à mudança do ciclo circadiano deles. Então mudou a rotina, a gente se muda a rotina, só que a gente entende, né, que se adapta, mas ele demora mais e a gente entende o motivo da mudança de rotina, né? O gato não vai ter essa informação, né? Quando tu tem gatos e muda de casa, é um trânsito complicado ali, né? Algumas vezes que eu já fiz isso, até o gato se acostumar, os primeiros dias é aquela miadeira, assim, né? E hoje tem, assim, nós temos análogos de hormônios, tem algumas coisas que auxiliam esse processo. Ali, né? Mas eu digo, essa parte comportamental, ela é 70% das doenças. Eu não sei se do ser humano também, às vezes não tem, acho que dá. Ser fundo aí. Talvez até mais. Né? Então, tá próximo aí. O Ângelo, e de todos os animais que a Melim já atendeu, o Centro Veterinário Melim já atendeu, qual foi o mais exótico? Cara, não, tem bastantes. Na verdade, assim, quando eu vim pra cá, a gente, né, 2007, assim, não tinha tantas universidades como tem agora. É um outro assunto polêmico aí. Mas eu atendi pro IBAMA e pro IAP muito tempo aí. Então, Copel, atendi... vinha muito bicho, cara. Vinha gato-mato, tartaruga, vinha macaco, vinha... bastante bicho, cara. Não tem de unicórnio aí, porque não tem nenhum, né?
Atendi galinha de macumba, atendi... Bastante coisa já passou. Pônei, porco, ovelha, vaca, cavalo. Foi uma lista enorme, cara. No começo a gente atendia bastante coisa. Agora a gente consegue, né, especializar um pouco mais e tem especialistas nessas áreas que super melhoram essas necessidades. Sim. Há alguns anos eu tava passeando com a Gabi no zoológico de... meu Deus, de Esteio, lá no Rio Grande do Sul. E, enfim, passeando, conhecendo, já conhecia, mas daqui a pouco a gente passou e tava lá, né? Consultório do veterinário. Eu fiquei pensando, cara, como é que é isso, né? A girafa não tá bem. Vamos lá resolver, o hipopótamo tá vomitando, sabe? Cara, imagina a complexidade que é tu ser o veterinário do zoológico. Então, eu tenho uma das minhas anestesistas, a doutora Gabriela, que foi para Cascavel, ela acompanhou a rotina do zoológico lá. Esses pacientes têm que ser sedados, né, para examinar, né? E tem as suas particularidades. Então, imagina. A grande dificuldade de capturar o animal selvagem e tratar ele, geralmente é essa parte onde eles ficam presos, né? A gente chama... Eles têm doenças que são de confinamento, né? Então, o aumento de cortisol, estresse, né? Acaba causando toda essa parte de estresse deles. E, realmente, há veterinários que trabalham só com isso. Cara, eu pago palma pros caras, porque é coragem. Né? Apesar de eu ter levado umas mordidas já de cachorro e uns arranhões de gato, cara, tá mexendo com o leão ali, bicho. Pode ser um pouco mais grave. Pode ter consequências mais drásticas. Já deve ter atendido alguns pitbulls, mas imagino que o leão acho que tá um diferencial aí, né? Cara, pitbull engana, bicho. Né? Tem toda essa história do pitbull aí que é... Quando chega o grandalhão no teu consultório lá, tu vai dizer, pô, esse cara aí não... Né? Né? Não é bem assim. Não. Muito bem. E Ângelo, tu trabalha muito com ortopedia, né? Quais que são os avanços hoje aí da ortopedia? O que tu consegue falar sobre essa parte? Trabalho, cara. Desde 2017 eu venho me especializando nessa área, é uma educação contínua, cara, porque eu digo que é uma das, não há, mas uma das áreas da medicina veterinária que mais evoluiu, cara. Então, assim, nós temos prótese de quadril para cães, nós temos prótese de joelho para cães, nós temos enxerto ósseo, nós temos célula-tronco, nós temos cirurgias, osteotomias corretivas, que a gente fala, que ou seja, tu corta um pedaço do osso, coloca no lugar para alguma coisa assim endireitar, né? Então, assim, a ortopedia evoluiu bastante. Então, eu faço parte de um grupo chamado Ortopedia 360 e esse grupo é pioneiro no Brasil nessa parte de difusão de tecnologia e informação, né? Então a gente viaja, fui dar palestras em Foz do Iguaçu já, palestras pelo Brasil inteiro, ensinando clínicos a diagnosticar. Porque muitas doenças são subdiagnosticadas. Meu cachorro manca, fui no veterinário, o remédio parou, daqui a pouco voltou, parou de mancar, voltou a mancar, parou de mancar, voltou a mancar. E aí, quando tu chega ao estágio que ele não volta mais a andar, daí tu chega no veterinário, puxa, isso aqui se eu tivesse feito há um ano atrás, ia ficar 10. E a culpa é do veterinário? Não, porque ele é o cara que vacina, ele é o cara que diagnostica a doença de pele, ele é o cara que diagnostica a gripe, ele é o cara que diagnostica a diarreia, ele é o cara que... Entendeu? Com a dificuldade disso tudo. E ele não tem, muitas vezes, não é a capacidade, mas o conhecimento para fazer toda essa parte. Isso aí tá tudo certo, porque na medicina humana também é. Quem nunca foi no generalista, foi para esse, quer chegar no cara que vai resolver o teu problema. Exatamente. Então, essa questão da evolução constante do aprendizado e da difusão de conhecimento é o nosso propósito, né? Então, a ortopedia, cara, entrou... na minha vida um pouco antes dos felinos e foi ali andando junto. Hoje é as duas coisas que eu mais faço, além de trabalhar com a empresa, cuidar, gerenciar e auxiliar os outros, né? O que eu posso fazer. É que tem mais isso, tu também é um empresário aí, né, Ângelo? O Ângelo falou antes que ele saiu, né? A Alquimia estava instalada num espaço de 80 metros quadrados, né, Ângelo? E logo de cara, quando você construiu o teu centro veterinário, você partiu para um espaço de 800. Isso? E hoje ele não está nem só em Beltrão, né?
Então, Ângelo, fala pra gente o que você oferece hoje, aonde que você está presente, você está em outras cidades também. Né? Eu tenho mais 2 empresas, 2 clínicas veterinárias, uma em Chopinzinho, com o Dr. William lá, que é meu sócio, a Meningue Sequim, e tem uma em São José dos Pinhais, né, com a Kênia, que é minha sócia. Uhum. Então, aqui em Beltrão, cara, que é a sede, né, o meu carro-chefe, ela serve de suporte para as outras clínicas, principalmente para o Chopinzinho, essa parte de cirurgia mais avançada é feita aqui, que eu tenho toda uma equipe, né. Cara, hoje a gente tem medicina felina, ortopedia, eu tenho uma veterinária que está fazendo a pós em cardiologia, tenho 2 anestesistas, tenho uma veterinária que é especializada em neurologia, eu tenho fisioterapia ali, então a gente tem toda a parte de diagnóstico por imagem, ultrassom, raio-x digital, laboratório 24 horas, tem um centro cirúrgico completo montado, essa parte de reabilitação animal, ela veio em 2007, foi o pioneiro aqui em Beltrão a trazer uma fisioterapeuta veterinária para Beltrão, né? Olha só. Fazer fisioterapia em cachorro, né? A gente não vai na fisioterapia às vezes e o cachorro vai, né? Por quê, cara? Porque os pacientes começaram a ter mais longevidade. Uhum. Antigamente, 6, 7 anos. Cachorro hoje eu tratei pacientes com 23 anos. Uhum. Então as doenças articulares, as degenerações da idade como acontecem. Uhum. E isso precisa ser tratado, porque dor é um grande problema. Então, na fisioterapia veio com um complemento aí da parte ortopédica e da parte do tratamento. A gente tinha essa necessidade de fazer esse a mais pelos pacientes. Então, é isso que veio trazer essas terapias novas aí, né? Não tão novas na medicina humana, mas muitas vezes desconhecidas na medicina veterinária. Sim, que a gente que não vive tão diretamente isso nem imagina que exista essa especialidade para os animais, né? Para ser bem honesto, né? Você está lá dentro, mas aqui fora o Ângelo falou algumas coisas que eu não sabia que já estavam nesse nível, sabe? Não sabe. Sim, a gente opera coluna, opera tudo praticamente. Sim. Então, para entender que a grandiosidade que é a medicina veterinária e o número de especialidades que ela tem trazido hoje em dia, existem colégios brasileiros de especialidades veterinárias, né? Colégio Brasileiro de Anestesiologia, Colégio Brasileiro de Cirurgia Veterinária. Então você tem áreas, especialidades em determinadas áreas, né? Isso foi uma das coisas que me motivou a montar a minha estrutura que eu tenho hoje para trazer profissionais especialistas que possam trazer qualidade de serviço, né? Então as doenças, não é que as doenças são novas, é que antes não dava tempo delas aparecerem, né? Hoje vacinação, cuidado, alimentação, a parte de deu alguma coisinha já leva. Então tudo isso aumentou essa qualidade de vida. A longevidade, certeza. E outros problemas começaram a aparecer. Uhum. Essa mudança ela é muito, ela está muito presente assim. Vou pensar assim, acentuada. Boa, bem melhor do que muito presente. Mas olha só, né? Sei lá, época dos nossos pais, assim. O cachorro adoeceu, tá, né? Não, tu ia na veterinária, conversava com o balconista, dizia o que tinha, ele dava umas doses numa seringa ou uns comprimidos, vai lá e vê se melhora. Pronto, né? Quando não morria, melhorava, né? Exatamente. O atendente nem ficava sabendo, né? Você comprava ração pro cachorro? Não, era o resto do que você comeu. Exatamente. Né? Então, teve assim, muita mudança, né? E isso do resto do que comeu, da corrente no fundo do lote, era um dos responsáveis pela mortalidade. Isso. Porque hoje sabe-se que muitas coisas que a gente consome são tóxicos, são nefrotóxicos, são hepatotóxicos, né? Então isso é uma coisa que evoluiu também, né? Sim, então, antigamente tinha 2, 3 marcas de ração. Quantas tem hoje? Pois é. Tu vai hoje, você... Poxa, eu nem sei qual comprar, né? Exatamente. Entende? Hoje tem ração, por exemplo, para o paciente renal, tem ração para o paciente hepático, tem ração para o paciente alérgico, tem ração para o paciente que tem sensibilidade da pele. Tá? Então, existe ração para o paciente que tem um tipo de cálculo na bexiga. Entende? Então, está muito desenvolvido isso aí, né? Então, eu acho que a gente acompanhar isso nada mais que a minha obrigação. Né? Porque tô novo ainda, né?
Recém comecei a contagem regressiva, né? Então... Isso aí. De fato. Muito bem. Nos encaminhamos para o final? Vamos pro finalzinho então do nosso episódio. Quer mais uma cuia antes? Opa, certeza. Não vou perguntar se eu tem mais eu uma fico chupada, com né? o chimarrão, e você fica com o brodo. É, né? Chegamos à hora do brodo, Ângelo. Hora do brodo. Já tá familiarizado com a hora do brodo, né? Sim. Esse é o momento que a gente pede pro convidado aí poder indicar o trabalho, o serviço de algum amigo ou de alguém que você confia e, enfim, fique à vontade para fazer o seu brodo. Cara, indicar um amigo É difícil. é complicado. Eu tenho vários amigos e isso tenho amigos mesmo. Isso ficou claro no decorrer do episódio, assim. Tivemos essa impressão. É, né? Eu sou um cara que me considero feliz e bem servido de amigos, né? Tem minhas doses semanais de loucura, tem minhas doses semanais de Sanidade. de sanidade, né? Com determinados amigos que eu tenho. Cara, eu tenho muitos amigos, cara. Eu tenho o Cleoner Marchuk, que ele é mestre de obras, tem empresa de construção, que ele é um cara espetacular no serviço que ele faz. Eu tenho um compadre meu, que é o Luiz Fornildo Dip, que é urologista. Eu vou quebrando o protocolo, falando mais que Não, eu, tu tá? fica bem à vontade. Me Não, interrompam aí. não é O pra ser protocolo você. nunca definiu isso, fica à vontade. Algo que todo mundo fala Nunca teve só, o né? protocolo. Não. Então eu tenho ele, que é urologista, que é o cara magnífico, excelente coração, profissional maravilhoso. Tem o César Espanhol, que é o farmacêutico, que, cara, faz da tripa coração para te ajudar. Tem os cônjuges dessas pessoas que também são maravilhosos, profissionais. Eu tenho um cunhado meu, cara, o Leandro Moura, que ele é o cara excepcional no que faz. Ele trabalha na rede bancária, gestão financeira, ele é focado, ele é um cara... Então, eu não tenho como dizer um só. Aqui, se eu for enumerar as pessoas que... Tem a minha esposa, cara, a Cristiane, que é uma fisioterapeuta dedicada, trabalha em APAI, faz doutorado, cuida de todos os filhos e me aguenta ainda. Caramba. Então, quando você falar eu for escolher um só, cara... Difícil. Eu falei alguns aqui, desculpa os que eu esqueci, mas, cara, Sim. é isso aí. Eu acho que quando você faz o bem, você tá com pessoas boas e não tem como excluir uma ou outra desse brodo aí. Vamos botar uma fatia de pão, uma torrada, um pedaço de queijo aí, vamos aumentar esse brodo aí. Mais um pouquinho d'água, Mais um pouquinho, mais água e mais sal. Eu me lembro, cara, na casa da minha nona, voltando ao assunto, fogãozinho da lenha, assim, né? E ela com aqueles frangos cozinhando, e aí chegava mais gente, ela já ia lá, batia uma farinha com ovo e água e fazia mais os nhoquezinhos, aumentava aquela sopa, e aí ia chegando, cara. É isso aí, bicho. Eu acho que a minha vida, ela é assim, e eu acho que ela tá boa, assim. Tá, ótimo. Não, e tá na cara dele, né? Tá, né? Fica na cara dele, fica evidente que Sim. tá tudo bem, né? Não, isso é bom. E que bom te ver bem, né? Que bom ver que Sim. aí a vida trouxe aí algumas tempestades, mas que... Sempre vem essa calmaria, né? E não há tempo que não mude de novo, né? Exatamente. O bom da vida, às vezes, é essa parte, né? Da gente tá, às vezes, nesse Bem pra cá, isso, pra lá, bem ajeita a vela, põe o motor, É. remo, E vai, às né? vezes Remo, estaciona, aproveita o vento, né? troca uma tábua, né? Tira uma aguinha com o balde. E vai. Vai Isso lá. aí. E assim vai. Tora o pau. Muito bem, vamos à Perguntinha final? pergunta final? Vamos lá, então. Ângelo, vamos lá. A pergunta que finaliza o nosso episódio é aquela que tem a sua complexidade. Lembrei qual que é agora. Lembrou? Ele fez uma cartinha no... Como assim? Eu achei que tinha acabado. Porque essa a gente avisa antes, né? Ângelo, vamos lá, conta pra nós, se tu pudesse retornar, conversar com o Ângelo de 17 anos, o que falaria pra ele? Cara, eu passei por uma situação essa semana passada, lá no mestrado, lá, né? A gente tá com bastante gente nova, né? Uhum. E aí eles vêm perguntar das experiências, né? Como é que foi? Como é que não foi? O que eu faço? Pra onde que eu vou? Né? Dúvidas da vida, né? Cara, o que o Ângelo falaria só ter um pouquinho mais de paciência. Eu sempre muito ansioso e queria as coisas pra ontem, né? Uma coisa que a Cris sempre tá ali, ó, olhando lá, me fala, né? Muito ansioso, né? E ela foi uma pessoa que me ajudou muito a diminuir essa minha ansiedade. Eu falaria para ter mais paciência, curtir a vida, não... que as coisas vão acontecer. Uhum. Né? Então, assim, acho que hoje, nesse mundo, a gente tem uma dificuldade muito grande que... na minha clínica tem veterinários mais antigos e mais novos, né? Então, eles querem tudo muito rápido, querem para ontem, sim. né? Uhum. E eu também fui assim, né?
E isso só me levou a estresse, a Dor de cabeça, não dormir, perder algumas amizades no meio do caminho, recuperá-las depois, mas acho que o processo ele é assim, né? Depois que você começa a entender. Então, a dica seria calma. Vai devagar. No final, tudo fica bem. Ótimo. Né? Então, seria essa a minha dica. E aproveite. Sim. Aproveitei bastante, mas aproveite as oportunidades que a vida te dão. Nunca aprenda a dizer não quando você não se sente bem. Acho que a gente tem aquele sensor. Eu não sei se quando acontece com vocês também, mas quando um brick vai dar, não está indo muito legal, tu fica aqui, não faça. Espere mais um dia. Como diz meu cunhado, eu não faço brick final de semana e nem em churrasco. Né? Boa. Então, assim, espere mais um dia, põe na gaveta, né? Deixa ali, depois tu tira e olha de novo. Faça umas coisas. Mas, conselho fosse bom, a gente vendia, não dava, né? Então, é verdade. Não, mas vamos anotar esse. Não faça brick no final de semana e nem em churrasco. Já memorizei. E se for falar mal dos outros, fale e depois diga no final, mas também, né? A vida é deles, né? Quem sou eu pra dar conta? Quem sou eu pra quem está jogando, né? Meia hora acertando a lenha, depois... mas cada um sabe o que fala. Mais ou menos isso. Muito bem. E acima de tudo, cara, ser feliz, sabe? Procurar o que te faz feliz. Procurar a Asa Delta, procurar o Pico Paraná, procurar procurar o jiu-jitsu, exatamente, aquilo churrasco. que te faz bem, né? Todo mundo tem que ter uma válvula de escape, Aquilo todo mundo que tem que ser feliz e se cuidar e se preservar porque... e cuida dos seus joelhos, porque... Faz falta. Eu tenho saudade quando tinha o direito e esquerdo, agora eu tenho o bom e o ruim. Né? Boa. E eu acho que nós poderíamos finalizar com a presença da Estelinha aqui, né? O que vocês acham? Isso. Já tá vindo, inclusive, ali. Já tá chegando? Acho que seria uma baita ideia. Olha aí. Eu acho que a Cris... Vem cá. Cris. Né? Vem aqui também. Olha aí. Oi. Olha Cris, aí. acho que você vem aqui do lado. Não, pode vir, vem junto Vamos aqui. ver aí. Vamos ver o que aparece. Olha aí. Que legal. Apresenta a galera, Ângela. Apresenta a galera. E essa Estelinha aí... Acho que a Cris tem que se abaixar um pouquinho pra aparecer. Tá de boa? Tá de boa? Tá de boa, não, tá de boa, tá de boa. É Não, tá baixinha, tranquilo. né? Não, pode ficar de pé que tá Eu que tava tranquilo. olhando na câmera errada. E essa Estelinha apareceu aí 1 ano e 1 semana pra dominar o mundo, né? Pra Isso aí. fazer a gente entender o porquê que não dá mais pra dormir a noite inteira. Ele brincou antes que virou o quê, Ângelo? Virou adventista? Não trabalha mais no sábado depois da Estelinha? Muito bom, que legal. Que bom ver vocês Cris, bem. que é essa pessoa abençoada aqui que apareceu na minha vida. Eu digo ela que me achou, né? Ela aqui atrás de mim. Tá bom. E Foi pelo churrasco, né, Cris? Por causa do churrasco. O interesse em primeiro lugar sempre. A Lídia hoje a gente não conseguiu trazer, e o Samuel acho que tinha karatê hoje, joga RPG, então ele tá lá com as funções dele, né? Mas que legal. Não dá mais pra sair todo mundo, né? Os 5, não é tão fácil. Porque daí não dá pra chegar às 9h30, chegar ao meio-dia aqui até arrumar todo mundo pra sair, né? Agora eu entendo que meus tios falavam quando às vezes eles iam ter que ir lá fazer o churrasco, eu chegava atrasado, tive que arrumar o João, tive que arrumar não sei quem. Eu falei, cara, tu não é mais 30% do ano que tu já foi. Espera. Aí hoje é eles que vai falam, chegar. tu não é mais 30% do ano que tu já foi. Eu falei, não. Em horário não dá. Não dá mesmo, cara. Né? Isso aí. Então tá bom, pessoal. Finalizamos aí, então. Agradecemos a Cris pela paciência, né? Aham. Todo esse tempo aqui aguardando também. Imagina, achei super legal vocês convidarem o Ângelo, porque eu acho que todo mundo associa, né, a figura do Ângelo ao médico veterinário. Sim. E que bom que ele recebeu esse respaldo, porque realmente a vida dele é a medicina veterinária. Inúmeras vezes a gente tá lá em diversas situações. Espera aí que eu preciso resolver uma situação, eu preciso ajudar um colega veterinário, tem um paciente isso, aquilo. Eu acho que isso fala muito de si, né? Fala muito do Ângelo, porque o Ângelo, ele fala que ele é ogro, mas é só a carcaça. Por dentro ele é um ser humano assim... Essa pergunta é eu que tinha que ter respondido. Ele é um ser humano assim, fantástico. Eu acho que foi um presente também na minha vida e... Que coisa boa. Que coisa boa, ótimo. Parabéns pela família incrível.
Isso aí. E obrigado bichão. pela presença. O Obrigado bichão. por ter aceitado o convite. Valeu, bichão. Com o Ângelo dá pra fazer uns 3 episódios, Dá, né? né? A gente tem muita história pra contar. Daqui a pouco, opa. Olha, Desculpa, tem muita história, né? Não, isso aí. Vamos marcar os próximos aí, É. né? vamos Isso aí. podemos marcar um com churrasco, de repente. Acho que sim, acho que sim. A ideia, não, pode. a ideia é boa, a ideia é boa. Um out, né? Não Dá, sei. dá sim. Isso aí. Dá sim. Então tá bom. Tá encarregado já do churrasco, então. Isso aí. Fechou. Então, beleza, pessoal. Encerramos Valeu. então nosso episódio. Agradecer aqui o jovem. Lucas Antunes. Como é que é o sobrenome? Eu não tinha Lucas memória. Antunes está substituindo o nosso Dudu hoje. Isso aí. Dudu está lá no Pico Paraná. Que né? tal? Está nas alturas o É. Dudu hoje. E o Jonatas, E né? nosso querido O Jonatas Araújo. Agradecer eles também. Então tá bom, pessoal. Finalizamos aí nosso episódio, então.